gente viu o GP de Miami, que foi nos Estados Unidos, e a gente viu a audiência do GP de Miami, foi a maior audiência de uma corrida de Fórmula 1 na história dentro dos Estados Unidos. A Fórmula 1 ainda não se decidiu se ela quer ser um show ou se ela quer atender as montadoras. O Senna era isso, né? E eu acho que tem muito disso. Você não precisa ser gênio, mas se você tiver uma puta determinação... Essas coisas são legais. Ah, mas o cara tá levando vantagem. Tudo bem, velho. O outro que se coça e dá um jeito de andar junto. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos. Vou lembrar vocês aqui que a gente está nas plataformas, tanto no YouTube, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, etc, um monte de coisa. Então vá lá, deixa seu like, compartilha, etc. Hoje nós vamos bater um papo muito legal aqui de Fórmula 1, que é um assunto que eu gosto bastante, e a gente vê que é um assunto que está cada vez sendo mais falado. Hoje em dia todo mundo quer comentar sobre Fórmula 1, né? Todo mundo virou comentarista de Fórmula 1. E para isso eu trouxe dois caras de peso aqui. Lipe Paiga, pela segunda vez aqui. E lembrando que a partir da segunda vez você ganha a honraria de poder pagar uma luva de R$500 mil para ser sócio do podcast. E Thiago Mendonça. Valeu, meu. Tudo bom? Ele falou que não quer ser. Espero que seja a primeira e última. Bom, fazer uma breve introdução aqui. Lipe Paiga já tem aí a sua carreira consolidada, fala muito de automobilismo já faz bastante tempo. Foi comentarista no World of Wheels, já fez oficina motor. Hoje, Inside Cars, co-criador junto com o Paulo Vaz e o Dudu Lucchesi. E o Cauê também, né? E o Cauê também. É que o Cauê não aparece nunca. Exatamente, ele está sempre atrás das câmeras. E hoje em dia, comentarista da parte de NASCAR da Band, né? Band Sports e também no Supermotor. Aí vários supermotor eu faço, principalmente os pré-corrida ou pós-corrida, alguma coisa assim. Bacana. A gente sempre tá lá. Muitas vezes com o Thiago Mendonça. Exatamente. E passando a bola aqui, Thiago Mendonça também foi comentarista do World of Wheels, né? Já fala de automobilismo há muito tempo. Tem o canal no YouTube que chama Stint. Primeiro Stint. Tá na Band, enfim, fala sobre F2, F3, Porsche Cup, etc. E a gente vai... Bom, eu só tô com um cara fera aqui. O que eles pedirem. Faz de tudo, né? Os amigos meus falavam, é uma brincadeira aqui. Não, deixa, não vou falar não, essa aqui é pesada. Bom, então é isso aí. Tô com os caras de peso aqui. Obrigado por vocês terem vindo de novo. Pelo tempo de vocês aí. É verdade. Mas não é a primeira vez que ele fala. E não que ele não tenha razão. Então, cara, bom, é o seguinte. Por que eu chamei vocês aqui hoje? Como eu falei, a Fórmula 1, ela cada dia mais está ganhando mais notoriedade. A gente está vendo vários grandes prêmios nos Estados Unidos, onde é o maior mercado de esportes do mundo. E aí eu juntei algumas informações aqui para a gente começar. A gente vai fazer uma passagem um pouco da história da Fórmula 1, aquele momento de limbo dela, que foi ali entre 2010 até recente, um passado não tão distante, e o que a gente está vendo para o futuro aí. Então eu anotei aqui algumas coisas, inclusive quem fez isso aqui foi o Gui Zanin, que também vai visitar aqui, um cara muito bacana. Então ele colocou um dos maiores cases de recuperação de crescimento da história. A Fórmula 1 foi adquirida pela Liberty Media, agora em 2016, e é um dos esportes que mais cresce no mundo, né? Só para ter uma ideia, né? A F1 anteriormente ela era dirigida pelo Bernie, né? Bernie Ecclestone, exatamente. Um esporte enorme de 600 milhões de pessoas que assistiram F1 em 2008. E hoje esse público já passa de 1 bilhão de pessoas e estima-se que isso deve duplicar aí em pouco tempo, né? Vários motivos fizeram que a audiência da F1 caísse. Um dos maiores motivos é que o Bernie não se importava com o público jovem, né? Ele ficava muito preso ao passado. Por exemplo, ele cita aqui uma coisa que o Bernie falou. E aqui onde entra a Liberty Media e que eles deram uma afrouxada nessa questão de você poder divulgar, as pessoas poderem pegar trechos da Fórmula 1 e poderem divulgar isso. Tanto que a gente viu agora, a gente estava conversando em off, o tanto de canal de Fórmula 1 que pipocou daqui para cá. Você deve saber muito bem. Tem um primeiro stint também que apareceu. Parece que é razoável. Só que eu vou falar, esse já é mais old school. Por isso que você deve saber de todos os outros aí, né? Uhum. E a Fórmula 1 foi comprada por 4,4 bi pela Liberty Media em 2016. E hoje eles estão tentando trazer isso para o mercado americano, que é o maior mercado de esportes do mundo, né? E eles estimam que vai crescer de 2 a 3 vezes aí até 2026.
O que mais aqui que tinha uma coisa interessante? O grande negócio que a Liberty Media fez foi fazer a parceria com a Netflix, né? E aí fez o Drive to Survive. Vocês acham que de fato foi isso que fez mudar ou tem mais coisas aí perdidas? Cara, eu acho que foi 100% isso. Pelo menos no lado desses novos fãs que a gente viu aqui no Brasil, né? Quando os pilotos chegavam, Leclerc, Norris, as meninas gritando ali como se os caras fossem popstar, né? Eu nunca vi isso. Talvez com a Ayrton Senna, sabe? Mas assim, com pilotos estrangeiros eu nunca tinha visto. E indo receber no aeroporto, hotel, né? às vezes. Não, indo no aeroporto, ver o cara... Exato. É muito bizarro. Então, assim, os ingressos esgotados para o ano que vem, na verdade, para esse ano, já em dezembro do ano passado. Então, assim, uma coisa surreal que eu acho que pode ser acreditada, assim, à Netflix. E não é por acaso, né, que vem a Netflix. A Liberty Media, ela, diferente da organização Bernie Eccleston, né, ela tem diversos sócios, ela está na Bolsa de Valores, então ela é uma empresa que precisa crescer cada vez mais. O Bernie estava, querendo ou não, ali acomodado. Ele tinha a verba das TVs, estava tudo muito bom para ele, dividia com as equipes e tudo bem. Então eu acho que a Liberty Media, pela proposta mesmo da companhia, é que fez tudo isso acontecer em parceria com a Netflix. Eu acredito muito esse crescimento. Eu diria que de tudo que a Fórmula 1 fez, a competitividade aumentou, a rivalidade aumentou, mas eu diria que pelo menos uns 60% desse novo público aí veio por causa disso. Por causa da Netflix. E aproveitando que você comentou sobre isso, até uma coisa que eu tenho curiosidade, imagino que a galera também tenha, como é que funciona para a Fórmula 1 funcionar? Esse dinheiro vem de onde? O que paga? A equipe recebe de onde? Ou ela só gasta? Como é que funciona? Vocês têm noção de como isso funciona? Ainda é muito o dinheiro de TV. Dinheiro de imagem. É o que manda ainda, de imagem. né? Mas você tem cada vez mais receitas, né? Você tem todo tipo de item da Fórmula 1 que pode ser comercializado, né? Nos próprios autódromos, as equipes têm lojas que vendem itens, né? Então você tem diversas fontes de receita. Mas a principal é o dinheiro da TV e é escalonado por o tempo que você está no esporte, por isso que a Ferrari morde a maior parte da grana, sempre, historicamente. Eu sabia disso. E já ameaçou sair se isso mudar. Os caras não são bobos nem nada, né? Fórmula 1 sem Ferrari não existe. E depois é por classificação no Mundial de Construtores. Então, quanto melhor você vai, mais dinheiro você recebe. Não, e detalhe é o seguinte, os caras ameaçaram sair e falaram, e se a gente sair, a gente cria uma outra categoria. Só isso. E faz sentido. Então, e aí, cara, além de tudo isso, ainda tem a história do aplicativo, né? Que a Fórmula 1 hoje vende o aplicativo deles. Eu assisto. Que você pode assistir a corrida, você tem a telemetria, você tem os rádios dos pilotos, você tem tudo ali. E em 2 línguas, Isso escutando aí. os caras da Band. Até mais. Exato. Espanhol, É muito francês. louco, né? Então você tem isso vendido para o mundo todo também. Então, que é uma outra puta receita. Porque já que você não tem a receita de TV do mundo inteiro, você tem alguns canais específicos que pagam por isso e distribuem no mundo, você tem uma receita de que você pode vender para qualquer pessoa, que é o aplicativo. Cara, e é barato, né? Pra quem gosta do esporte, eu acho que foi R$228 o plano anual. Por ano, é. E aí, eu não sabia disso. Eu assinei no ano passado, tipo em outubro. Eu não sabia que eu ia perder em dezembro. Ou seja, eu paguei R$228. Achou que ia durar um ano. Exatamente, como todo streaming. Não, Parabéns. Janeiro deslogou. Eu falei, mas caramba, eu paguei esses dias. Não. Os acionistas da Liberty agradecem. Exatamente, eu fui enganado. Já comprou ações da Liberty? Eu já vendi também, porque já subiu, eu não quero mais Então, me ele arriscar. aqui ele até comenta o crescimento. Acho que já deu um upside bacana aqui nas ações da Liberty Media por causa da Fórmula 1. Mas eu acho que tem outra coisa também. Além disso, tem os pilotos mais novos, né? E o fato desses caras serem muito mais midiáticos, trabalharem mais mídia social, você ter um outro tipo de comunicação hoje no mundo do que você tinha mesmo há 5 anos atrás. Sim. Eu acho que nem Raikkonen, né? É bem mais isso, exato. Imagina. É muito complicado. Então é muito mais fácil hoje atingir as pessoas. Eu acho que hoje, cara, tá num jeito, num tamanho de uma instituição tão grande desse jeito, é muito mais amarrado, mas que nem um tempo desse atrás, acho que saiu no Instagram da McLaren ou do próprio Daniel Ricciardo. Ele pegou aquelas placas que avisam
Aí ele escreveu pênis. Só que P, 3, N, 1 e 5, né? Sei. E colocou pro Lando Norris, né? Cara, eu achei muito bom aquilo. Eles divulgaram em rede social. Tipo, Sim, antigamente esquece. É Mínima verdade. Ainda chance mais disso a acontecer. McLaren. Então, algumas figuras sisudas, como o próprio Ron Dennis da McLaren, como o próprio Bernie Eccleston, esses caras foram tirados de cena. Então, entrou gente mais jovem, gente com mais interesse em viver esse tipo de coisa, em brincar mais, em ter um ambiente mais leve, sabe? Sim, e a própria Red Bull é um pouco assim, né? A isso ideia sim. deles, São mais a ideia arrojados, de né? como empresa, a filosofia deles é muito mais descolada, né? Muito mais, vamos supor, é mais moderno, vamos dizer assim, mas é uma coisa mais solta. Sim, Entendeu? sim. Tanto que a maioria dos pré-shows sempre tem lá a Red Bull andando em Nova York, andando na rua, andando em Miami. As outras marcas eu não vi fazendo isso. Então, até aqui no GP do Brasil teve uma que eles saíram do Ibirapuera e foram até Interlagos, não foi alguma coisa assim? Eles saíram do centro da cidade e foram até o Ibirapuera. Isso aí. Pegaram a 23... De manhãzinha, 5 da manhã. Tiveram que deixar o carro parecendo um Bigfoot pra conseguir andar nesse lixo dessa cidade. Chovendo. Chovendo não, mas o asfalto úmido que Não, tinha mas dava chovido, pra ver, o cara ficava escapando isso aí. assim, né? Quem era que foi É o Coulter? Amer Miller, Michael Amer Miller. Hoje em dia seria o Coulter, né? Que é o cara que... o Coulter, se não me engano, era Aparece o Checo titular 10, na Mas época. daí quem tira o capacete é o Coulter. Né? Em todos no Carwall, lá na arrancada, era o Coulter. Né? Isso aí. Ele faz bastante. Cara, e eu acho que tem outra coisa, né, que a gente precisa ficar atento. A gente viu o GP de Miami, que foi nos Estados Unidos, e a gente viu a audiência do GP de Miami, foi a maior audiência de uma corrida de Fórmula 1 na história dentro dos Estados Unidos. Na história. E há pouco tempo atrás, a da Austrália tinha sido o maior público de pessoas na Fórmula 1 em toda a história, não foi? Mas foi no local, né? No local, Acho que exatamente. o ambiente. Isso. Mas também o Albert Park é um negócio muito grande. É mesmo? É como... Não dá para comparar, mas é como se juntasse o Vila Lobos e o Ibirapuera e fizessem a pista lá dentro. Ô, louco, não sabia disso, Então não. tem 300 mil lugares para você ficar. Mas a audiência passou de 2 milhões, cara. Foram 2 milhões, acho que 63... 2 milhões e 63 mil espectadores Contínuos. de média, assim. De média, tá. E demograficamente, entre 18 e 49 anos, que é o público que mais interessa para eles, eles tiveram 746 mil. Então é muita gente, cara. Foi um negócio... Pra você ter ideia, a NASCAR, no mesmo final de semana, teve corrida em Darlington, que é o Throwback Scheme lá, que eles usam as pinturas antigas, retrô. Chamaram pilotos antigos para comentar a corrida, para estar lá. O Richard Petty, maior campeão da história lá, dando bandeira verde, não sei o quê. A NASCAR foi transmitida em TV fechada. Ela teve 2 milhões e 600 mil viewers no mesmo período. Tudo bem que a Fórmula 1 estava em TV aberta. Mas a NASCAR é um esporte essencialmente americano e estava dentro do previsto ali. Foi bom para ser em TV fechada, mas o demographic lá, o de 18 a 49 anos, foi 540 mil. Entendi. Então foi bem menor do que o da própria Fórmula 1. Então o público mais jovem, de fato, assistiu a Fórmula 1 e não E um não a público NASCAR. que assiste menos TV, né? Sim, Hoje. sim. Além de tudo. Então, Isso, e mesmo exato. assim foi bom. É que pra eles é interessante porque é o tipo de público que compra, que tem poder aquisitivo pra adquirir as coisas. Então, pra eles é o público interessante, né? É o cara que tá ou começando a vida e já tem dinheiro ali pra Não é comprar só uma isso. assinatura e etc. Os ir nos patrocinadores também, né? Exato. Heineken, enfim, falam muito com esse público, né? Não, e não é só isso, é o público. Quanto mais jovem você pegar esse público, mais você vai conseguir manter sim, ele. Né, é o teoricamente. long Então, time value é. lá, né? Você consegue manter o cara por um bom Exato. tempo E consumindo. de 18 a 49 anos é uma faixa imensa. É velho. muito grande. Você de 18 anos para hoje já é outra pessoa totalmente Sim. diferente, e quando você tiver 49 vai ser outro. Então, Exatamente. Espero que demore pra chegar bastante. Tá chegando rápido. Bom, com 2 filhos chega mais rápido ainda. Então, esse é exatamente por isso. Mas enfim. Então, vocês atribuem basicamente o sucesso ao Netflix. Não só o Netflix. Mas boa parte dele. Boa parte dele, sim. A Liberty, A diferença de medida, por exemplo, é isso. A mídia social, que era muito restrita, o Bernie Eccleston não tolerava. Ele, uma vez, até o Dinho Leme, com quem eu trabalhei muitos anos como assessor de imprensa, ele era assessor de imprensa do GP do Brasil. E uma vez, no início dos anos 2000, foi proposto ao Bernie Eccleston um streaming, uma forma de streaming.
e ele viu aquilo, né, numa apresentação, numa reunião, e saiu dando soco na mesa e dizendo: isso aqui é meu, isso é roubo, vocês não podem roubar a minha imagem, eu jamais vou fazer isso. Tudo bem que em 2000 realmente a compreensão era um pouco mais difícil, mas ele levou isso até o fim da trajetória dele. Até o fim da trajetória dele, as mídias sociais não eram permitidas. De um jeito que você compartilhar Hoje a gente entra no Instagram, tem um vídeo lá. A Fórmula 1 publicou no Instagram dela um vídeo. Você pode clicar no aviãozinho e colocar, postar nos meus stories. A Fórmula 1 mandava remover. É mesmo. Saía dos teus stories. Isso quando ela começou a postar, que ela nem fazia. E convenceram a muito custo que, pelo menos o oficial dele, ele podia postar. Cara, eu acho que... disseram que nunca se pagou tão bem para os pilotos como se paga hoje, por exemplo, para um Hamilton e para um Verstappen, né, da vida. E eu acho que boa parte é por causa dessas mídias sociais, né? Por você poder... Os caras... A gente até tava conversando com o Leone esses dias, ele falou, cara, a gente tem que bater palma pras mídias, porque o YouTube da Fórmula 1 é um tesão. Você vê lá os highlights, você vê tudo, você consegue ver tudo. E tem os highlights nas línguas. Exato. É mais legal ainda. Você tem o próprio Instagram, é animal, vai postando tudo. O cara acabou de ganhar, já saiu lá. First place, não sei o quê, animal. E então é isso mesmo, né? É se adaptar à nova realidade. Eu acho que o Netflix fez só aquele... É o que precisava para fazer o negócio... Eu acho que tudo isso que a gente está falando é parte do pacote que a Liberty Media trouxe de vamos fazer alguma coisa anos 2010 e não anos 90? É um pouco disso. Será que eles pensam isso em relação aos motores também, da parte de powertrain ou não? Aí tem uma coisa complicada, que a Fórmula 1 ainda não se decidiu se ela quer ser um show ou se ela quer atender as montadoras. Então, assim, o show é você reduzir cada vez menos isso, né? Cada vez mais partes padrão ali no carro, né? E menos disputa entre as montadoras. Só que ela quer atrair as montadoras e, historicamente, toda vez que ela baixa a cabeça para as montadoras, ela se ferra, porque a montadora é assim, ela vem, ela fica 5 anos, ela investe, está no planejamento de marketing, um abraço, tchau depois. Então, na minha visão, não é o ideal. Na minha visão, o ideal seria ir por um caminho mais do espetáculo, do show, e voltar um pouco com essa essência do automobilismo, que eram ali os garagistas e tal, e você ter um pouco mais ali da participação da montadora. De repente é isso, só no motor, como você disse, ou e abrir um pouco mais o jogo, sabe? Você poder vender chassi para outra equipe, que hoje você não pode na prática, mas por baixo dos panos você sabe que uma copia a outra. Vai falar que a Force India lá, que depois virou... não era uma Mercedes, era igual o carro, era o mesmo carro. Ou a Haas tem um departamento lá em Maranello, trabalhando em dentro da fábrica da Ferrari. Branca, né? Exato, não dá para, por mais que o carro seja diferente ali, embaixo da carenagem deve ter um monte de coisa. Até então, porque o que a Ferrari vende para as equipes é o powertrain, a parte, todo o suporte de instalação de tudo, de parte eletrônica, de conversa com o volante, não sei o quê, e toda a parte da suspensão traseira. A suspensão traseira é presa no câmbio. A suspensão traseira de todos os carros que usam motor Ferrari é a mesma da Ferrari. Exato. Então, assim, eu até defendo isso. Eu acho que deveria ser aberto, sabe? Isso acontece, é assim de verdade, como é na Indy, né? Agora, eles estão indo por outro caminho. Eles acabaram de trazer, por exemplo, vão anunciar oficialmente ainda Audi e Porsche, né? Isso que eu ia falar. Empresas do grupo Volkswagen que a última coisa que quer é se envolver num esporte pouco sustentável ou que cria esse tipo de polêmica. Inclusive por causa do Dieselgate, lá aquela história toda. Eles estão voltados totalmente para a eletrificação. Tanto a que Alemanha, eles são noiados com esse negócio de sustentabilidade. Eu fiquei abismado. Lá, tipo, as colherzinhas de tomar sorvete é tudo de pau, assim, de madeira, porque é horrível. Nossa, como é que uma agonia lamber uma colher de madeira. Como é que você recicla a colher de madeira? A de plástico você recicla, né? Sim. Eles são assim, ao extremo, assim. Então, assim, eu vejo que chega a ser até uma coisa meio maluca, assim, deles de querer fazer isso. Então, eu não sei, que nem eu vi que alguma montadora tava achando ruim porque os dois fazem parte do mesmo grupo e eles teriam um budget dobrado.
Só que eu falei, porra, a Haas também é Ferrari, a Aston Alfa Martin também Romeo. é Mercedes, a Alfa Romeo é Ferrari. Tipo, já exatamente. existe isso, teoricamente. Então não tem por que ficar se chororô, né? Exatamente. Até porque quem reclamou foi a Red Bull e a Red Bull deve ter motor Audi, então... Não, e disseram que provavelmente a Porsche vai desenvolver os motores da Red Bull, né? É a que tá mais alinhada para desenvolver, é porque né? é que lá, assim, apesar de existirem 2 departamentos de motorsport dentro do grupo Volkswagen, e quando eu falo 2 departamentos, podia ter muito mais, porque a gente tem outras marcas muito grandes lá, inclusive Lamborghini e outras coisas assim. Você tem o departamento de motorsport da Audi e o departamento de motorsport da Porsche. Vira e mexe, um atropela o outro. A Audi sempre vai por outros caminhos. A Audi fazia o WEC. Aí a Porsche resolveu que ia entrar no WEC. E aí um dia eu conversei com o cara da Audi, no último ano que a Audi estava, quando teve o WEC aqui no Brasil, ele falou, nós vamos sair do WEC o ano que vem por um simples motivo. Não faz nenhum sentido o grupo Volkswagen gastar 600 milhões de dólares com uma equipe Audi e 600 milhões de dólares com uma equipe Porsche. Sendo que a equipe Porsche veio depois, então ela tem acesso a tudo que a gente tem, todo o nosso projeto pronto, e a gente não tem acesso a nada que eles estão desenvolvendo em cima do que a gente fez. Então a Audi vai sair. Então, dentro do grupo Volkswagen, apesar de parecer muito maluco isso, existe uma briga feia entre Audi e Porsche. Tá rolando essa briga, inclusive na Fórmula 1, né? Parece que o CEO da Porsche ficou puto com uma declaração que o CEO da Audi deu. Eu não lembro agora exatamente nas linhas, mas assim... Ele fala assim, já que ele tá tomando esse caminho, então beleza, segue aí que não tem nada a ver, aqui são coisas separadas. E esse é o problema. É tudo ensaiado, né? Assim, pela determinação e pela linha da Fórmula 1, é a forma que eles vão ter de trabalhar. Não vão poder trabalhar juntos. Sim. Mas, de qualquer forma, exato, é isso aí. Sei. Porque, no final das contas, a gente vai para o exemplo besta de carro, que a gente manja. Quando você desenvolve uma plataforma de um SUV grande, você desenvolveu uma plataforma de um carro chamado Cayenne. Sim. Aí o Cayenne virou Touareg, virou Q7, virou Bentayga, virou Urus, virou Q8. Cara, não tem essa. Quem desenvolveu aquela plataforma foi a Porsche. Aí tá bom, então aí a Volkswagen, a Audi desenvolveu a plataforma MLB. Todos os carros da Audi, tirando o A3, são MLB. Todos. Os que não são MLB são MQB. E todos os não 911 da Porsche hoje são MLB. Então, é tudo a mesma coisa, cara, no final das contas. E assim, a gente pensa, nossa, é tudo a mesma coisa, mas ainda usam motores diferentes. Agora que vai vir os elétricos, vai ser pior ainda, porque vai ser o mesmo carro. Tipo, você pega um e-tron GT lá, um e-tron GT RS e-tron GT. Audi e-tron GT RS. Exatamente. É um Taycan. RS e e-tron GT. Enfim. É um Taycan. É um Taycan Turbo S. Sim. Com um pouquinho de menos de cavalo. E é a mesma coisa, as mesmas baterias, o mesmo motor, tudo igual. Um pouquinho menos de cavalo divulgado, quando você bota os dois para acelerar, eles andam igual. Exatamente. Então, assim, eu acho que cada vez vai ficar mais parecido ainda. E o que isso é meio ruim, porque, que nem eu tava vendo... Deve ter um colega seu aí do YouTube que fala de Fórmula 1 agora, esqueci o nome dele. Enfim, ele gravou com Aviões e Músicas um tempo atrás. Com o do Splash and Go. Splash and Go, exatamente. E ele tava contando as coisas mais malucas e alguns fiascos que a Fórmula 1 teve. Aí ele tava contando um que eu não sabia. A McLaren, na época que corria o Coulthard e o Mika Hakkinen. Tinha um terceiro pedal que o piloto freava para ele frear as rodas de dentro da curva, para ajudar a fazer a curva. Então, assim, essas coisas são legais. Mas o cara tá levando vantagem. Tudo bem, velho. O outro que se coça e deu um jeito de andar junto. Agora, tipo, por exemplo, a gente viu a Mercedes dominar a Fórmula 1 aí por quê? 6 anos? Agora foi o oitavo campeonato mundial. Foi de 14 a 21. Exato. 8 campeonatos mundiais de construtores. Então, 8 anos. 7 de pilotos. É que já tava chegando uma hora que tava chato já, né? Então, aí que tá. A Fórmula 1 tá apanhando muito de domínios, né? Ferrari nos anos 2000 ali, depois Red Bull a partir de 2010, depois Mercedes a partir de 2014. Mas no caso da Ferrari, até onde eu sei, o Schumacher assumiu a Ferrari com um carro bosta. Sim, e ele desenvolveu o carro até o carro ficar bom, com a ajuda até inclusive do Rubinho. Falam que o Rubinho, para acertar carro... não era só o Schumacher. Eu acho que ali era um conjunto... Isso. Era uma equipe... Ross Brown, Jean Todt, todos os engenheiros que estavam lá. Inclusive os próprios pilotos de teste. A gente nunca fala deles, mas esses caras ficavam lá em Fiorano, porque podia andar naquela época. Os caras ficavam andando em Fiorano
piorando o dia inteiro, cara. Então, Até mas o Burt andou o pra próprio caramba. Né? Schumacher, É o né? famoso Schumacher também. built, not bought, né? Tipo, é construído, não comprado. O da Mercedes deu a impressão que não. Eles Então, mas vieram foi com construído puta também. budget. Foi Foi também? construído por outro cara, Nico Rosberg. Nico Então, Rosberg. assim, é um cara que ele era começou extremamente junto com o Schumacher, técnico. né? É que ninguém dá valor pro Nico Rosberg, porque simplesmente ele foi o companheiro de equipe do Lewis E Hamilton. ganhou só uma vez, né? Ganhou só uma vez porque realmente a limitação dele ali na comparação com o Hamilton é muito grande. Ele não é nenhum fenômeno. Mas ele fez um trabalho, como você disse, não comparando, igual ao do Rubinho mesmo. Um cara que desenvolve, um cara que trabalha. Tanto que as primeiras vitórias da Mercedes vieram com ele. O Schumacher nunca o acompanhou, né? Ele ficou sempre para trás do Rosberg. Já estava com mais de 40 anos, né? Sim, nunca, mas nunca. Exato. Não, teve uma corrida, acho que Valência, né? Que acho que o Schumacher chegou em Valência, segundo. o Schumacher foi para o pódio em terceiro. E Mônaco, o Schumacher fez uma pole position, mas que não valeu, porque ele já estava, né? Biruta, e ele tinha batido no Bruno Senna na prova anterior e tomou 5 posições de pênalti. É uma merda, né? Que o cara... É ruim de isso acontecer, né? Mas chega um momento que o cara fala assim, cara, deixa eu parar aqui que é o topo. Se eu continuar aqui, é ladeira abaixo, né? Não, é que o Schumacher, cara, ele tinha uma coisa, ele não conseguia parar. Então, tanto que, assim, ele parou com a Fórmula 1 a primeira vez, motocross. foi andar de moto, caiu, se arrebentou, aí parou a segunda vez, foi andar de esqui, putz, tá do jeito que tá aí até hoje. Então, ele era um cara muito competitivo, que é isso, ele ia estar saltando de paraquedas, ia estar andando de skate, sei lá o que ele ia estar fazendo agora, sabe? Assim... Eu sei que não existe muito paradeiro dele, mas alguém tem alguma coisa de top secret que sabe dele? Porque... Tem, algumas pessoas sabem, mas ninguém vai falar. Felipe Massa, Jantou. Felipe Massa sabe, Jantot sabe. Porque, assim, eu vejo lá, tipo, o Mick Schumacher, a vida dele segue normal como se nada tivesse acontecido. Como se o pai dele tivesse ali do lado dele na corrida igual o pai do Hamilton tá, tipo... O documentário da Netflix traz um pouco do que a família sente. Isso, quando a Corina chora e que ela diz, ele tá aqui, mas é como se ele não tivesse. Basicamente dá a resposta. O cara tá acamado e não é uma pessoa com quem se possa conviver. Porque assim, ele não deve ter nenhum tipo de resposta. Então, né? Ele mas deve viver em coma, alguma coisa. Então, viver em coma. Eu já vi pessoas que infelizmente tiveram a vida assim, deitado em cama e tal. Cara, ele passa 1 ano deitado numa cama, ele fica cheio de ferida, ele fica cheio todo fudido. Isso aí. Eu fico imaginando, se ele tivesse nesse estado, ele já teria morrido, não tem como, como véio. ele não tá, porque então, isso. O coma médico é aquela coisa, né? O cara não abre os olhos, não é outra coisa, e isso ele saiu. Agora, olhos abertos e não se comunicar também, né? Que eu acho que deve ser o caso. Ele deve abrir os olhos, deve ver, deve, enfim... O pior é se ele estiver preso dentro dele. Então, a cabeça isso funcionando e o cara não consegue falar. Eu vou deixar, vou deixar um bizarro. testamento assinado que eu já avisei toda a minha família. Que se eu piscar 3 vezes o olho se é porque... algum motivo acontecer, apaga, sei lá, tomar um rola... Qualquer coisa que acontecer, que eu não tenha mais os movimentos no meu corpo, eu só fica com o olho acordado, velho, aqui no Brasil é proibido. Você não pode fazer eutanásia numa pessoa. Me enfia num avião e me mata lá na Suíça. Eu não quero viver preso dentro de um corpo, velho. Imagina que desespero que deve ser, velho. Tá coçando tua bunda, você não consegue. Total. Que absurdo. Você nem sente, velho. Tá tranquilo. Espero que sim. Espero que eu não espere sentir isso, mas... Foda, né, velho? Mas é isso, é uma pena o que aconteceu com ele e muito em função desse desejo, assim, não foi por isso que aconteceu outra circunstância, ele saiu Quem mandou ter GoPro? Jamais teremos patrocínio GoPro agora. Acabou as possibilidades que eu tinham tenho, já. viu, GoPro, Fique pessoal. Claro, né? Fique claro que eu não falei nada, GoPro. Foi ele. Mas, enfim... enfim, essa competitividade dele fazia com que ele buscasse esportes de risco e infelizmente, ele foi mais na carreira do que ele deveria ir. Como você falou, ele não soube parar no topo. Aliás, tem uma história engraçada. Em 2012, último ano dele na Fórmula 1, eu era assessor de imprensa do Luciano Burti. E eu levei o Luciano Burti no Pânico. E para falar de Fórmula 1 e tal, discutir aquela temporada. E o Emílio Surita, daquele jeito dele, falou... me conta aí, Luciano, o que acontece com o Schumacher? Por que o Schumacher não é mais rápido? Aí o Luciano, daquele jeito dele, né? Polido. Olha, Emílio, você tem que considerar que ele é um cara que tem mais de 40 anos e os reflexos já não são mais os mesmos. Tem um companheiro de equipe muito rápido. Aí o Emílio falou, não. Você não está falando a verdade. A verdade é que a rosca espanou. Quando a rosca espana, o cara não vira mais. O Emílio
demais, né? Ele sempre quer dar uma no meio, assim, né? Umas loucuras. Mas voltando só ao que ele falou, o negócio do Rosberg, o Rosberg era um cara muito rápido, cara. Ele andou muito perto do Hamilton a vida toda, né? A gente viu ele ganhar várias corridas em cima do Hamilton. Ele era o único que enfiava o carro do lado e falava, vou ganhar. E ele ganhou corridas contra Hamilton. E aquele campeonato de 2016, apesar de ser vitória de Nico Rosberg, para mim não foi o melhor ano dele. Aquele ano foi o pior ano do Hamilton. E porque o Hamilton ele tinha se mudado para Los Angeles, estava saindo para a balada com Neymar e Justin Bieber todo dia. Você acha que... Como é que pode ter sido a concentração desse cara? Então eu diria que foi o melhor ano dele. Então, talvez tenha sido. Que foi que ele tinha se separado da Nicole lá, a Scherzinger, da Pussycat Doll lá. E cara, ele falou, cara, tô com um monte de título. Eu achei que ele ia parar só em Pussy. Pussycat Dolls. Caralho, você parou da Pussy, né? E cara, ele foi curtir. Ele falou, cara, tô com grana, né? Porra. Ele fez umas merda, bateu os onda dele, né? Fez o Pagani, teve uma época que ele ficou meio... E ele tinha começado o ano muito mal. Ele teve uma sequência ali de 3, 4 corridas que ele chegou em segundo. Então já... E já tava morando em Los Angeles. Já tinha pertinho ganhado da fábrica, né? O Nico Rosberg é todo dia na fábrica. Ele deveria ir também. Los Angeles ele tava morando Europa em Los Angeles. Japão, né? Mesma coisa. Ele tinha o quê? Uns 3 títulos já nessa época? Já tinha 3. Então, tipo, porra... Ele tinha ganho 2008, 14 e 15. 2008 contra o Massa lá, que os caras ficou igual o Galvão, né? Hoje sim, hoje não. Porque tava toda a família do Massa, campeão. Thiago Camilo tava lá no box também pulando. Era Dudu Massa, Thiago Camilo e o pai, Titônio. Eles pulando abraçados juntos. É isso aí. Nesse momento, eu tava lá acompanhando, eu peguei, digitei uma mensagem pro Lipe. Caramba, mano. E aí eu vi o que tava acontecendo e não mandei. A mensagem nunca foi enviada. E aí depois ele postou, eu não sei se foi no Twitter, acho que foi no Twitter. Você falou, eu me senti, ou foi o Grum que falou? No Maracanã de 1950. Eu me senti no Maracanã de 1950. Porque tava todo mundo, Massa ganhou, o Hamilton tá lá atrás. De repente o Hamilton passa e é campeão. Interlagos se calou, velho. Não se ouvia uma mosca. Tanto que virou meme, né? Virou coisa de motivação, né? O Massa dando aquela pontana assim. Nessa época, o Massa é um cara nota 10, mas nessa época da Fórmula 1 ele era extremamente competitivo e um cara com muita moral lá dentro, sabe? Os caras respeitavam o Alonso, o Hamilton. Então ele foi realmente um dos nossos grandes pilotos aí e merecia um título. Você lembra a capa da Autosprint? Primeiros testes dele na Sauber. Sabe, a Autosprint é a maior revista de automobilismo do mundo, é italiana, né? É uma das maiores e é uma das mais respeitadas. A capa da Autosprint era o carro do Massa, assim, num teste, o título era Il Nuovo Senna? Interrogação. E é isso, ninguém aqui está dizendo que ele está nesse nível do Senna ou até do Piquet, acho que é um cara claramente abaixo disso. Mas um cara com potencial de ter sido campeão do mundo, sabe? Assim como o Patti tinha, assim como o próprio Rubens tinha. E ele, diferente até do Rubinho, ele nunca teve aquela situação do o brasileiro que sofre. Não, ele era o brasileiro que ia pra cima e arrebentava, entendeu? Não, e ele era o cara da equipe. Exato. Em 2007 ele teve alguns problemas, aí o Raikkonen estava na frente, ele teve que trabalhar para o Kimi, beleza. Normal, isso acontece e o Kimi foi campeão por 1 ponto. Então, se ele não tivesse trabalhado pelo Kimi, o Kimi não teria sido campeão, a Ferrari não teria sido campeão. E foi o último título da Ferrari, não vamos esquecer disso. Em 2008... Talvez até esse ano, não sei. Em 2008, a coisa foi diferente, porque ele começou muito bem e a McLaren era um carro um pouquinho melhor. E ele estava fazendo a diferença, ele estava botando o carro na frente. Eu me lembro claramente de algumas corridas onde a gente pode dizer o Massa perdeu o título por causa dessa corrida. Aconteceu 2 vezes dele entrar no box em 2 corridas diferentes para fazer a troca de pneu e não ter um pneu. Não tinha um pneu Coisa lá. de Ferrari, né? Coisas de Ferrari que não deveriam acontecer. Eu me lembro, por exemplo, o Grande Prêmio de Silverstone, daquele ano, 2008, estava chovendo. O Massa não conseguiu fazer nada. Ele rodou umas 8 vezes. Não fez nada. Ele chegou, sei lá, em 15º. Mas muita gente rodou, né? Sim, mas não o Hamilton ganhou.
Mônaco ele perdeu também numa escapada e o Hamilton acabou ganhando. Exato. Grande Prêmio da Hungria, ele larga em terceiro, pula para primeiro antes da curva 1. Ele passa os dois McLaren por fora na curva 1. 2 voltas do final, estourou o motor na reta, na cara de todo mundo. Você entende? Era um ano... O Singapura Gate. Singapura Gate também. Que atrapalhou, Aquela a batida do tava Nelsinho liderando. Pro Alonso. pro Alonso ganhar, aquilo teria... Se o Massa estava em primeiro, velho. Mas longe. Em uma corrida normal, o Massa teria ganho. Ele teria sido campeão por causa daquela vitória. Então o Nelsinho fudeu o Massa. Também. É um dos pontos. Também. Então é muito complexo a gente falar disso. Mas o Massa foi um cara muito assim. Apesar do Kimi ter o título de 2007, eu acho que no contexto geral, se você pegar 2007 e 2008, o Massa foi mais piloto que o Kimi no geral, assim, Sim. dentro da Ferrari. Aquele Ele era o negócio, líder né? da Ele Ferrari. não entendeu? tinha os astros alinhados, coisas que eu acho que, por exemplo, Sim. o Hamilton tem absurdamente. Tipo, 2020 foi isso aí, o ano da pandemia lá. Pô, Emília-Romanha lá, pô, o cara vai, passa reto, entra, não bate, aí consegue dar ré. Tipo, coisa que ninguém consegue fazer. Aí sai em 10º, sei lá o que, volta, pá, não sei o que, chega em segundo. Aí você fala, velho, o que acontece com o Hamilton? O cara tem uns 6 cu virado pra lua, não é um só. Qual foi sabe? aquele ano de Nürburgring que choveu pra caramba que Marcos Winkelhock liderou a corrida? 2007. 2007? Então, aquele ano, eu vi acontecer uma coisa que eu jamais vi acontecer na história. O Hamilton passa reto na curva 1 como vários caras. E vai parar na brita. Todos os pilotos tiram o volante, Sai. saem do carro. O Hamilton continua lá parado com o carro ligado. O trator é obrigado a tirar o carro dali. Quando tira o carro dali e põe num lugar de asfalto, o Hamilton fala, obrigado, tal, e sai andando, velho. E ganhou a corrida, porra. Como é que pode, né, velho? Você entende? Não, assim, assim, que nem esse ano ele tá andando muito mal por conta do carro, eu imagino. Que eu acho que ele é, sim, um piloto fora de série e tal. Mas eu sei que não existe mágica, né? Que nem até ano passado, que ele foi lá, saiu em 10º, aí tomou penalidade, ele saiu em 5º, aí chegou em primeiro no sprint, aí saiu em 5º, conseguiu chegar em primeiro, mas... O GP do Brasil do ano passado foi... Quer definir a carreira talvez dele, a maior mostra exibição. aquilo. Então, mas assim, os caras falaram, pô, o Hamilton correu com um motor novo que ele tinha 25 km de reta a mais do que qualquer outro carro lá, que é o que dá um DRS. Então ele toda volta tinha um DRS. Fora quando ele tava atrás dos caras e tinha além do DRS. Sim. Então assim, os caras falaram assim, ele tinha um puta carro na mão. Se você desse na mão de um outro piloto tão bom, talvez, o Norris talvez não tem tanta experiência, mas de um outro piloto bom O Verstappen, sim. faria alguma coisa parecida. O Verstappen, coitado, ele até defendeu muito. Porque, velho, era impossível parar o Hamilton, não tinha como. Então, assim, inegável ali a genialidade dele, o quanto ele tem sorte, quantas coisas os astros se alinham pra ele. Mas não tem mágica também, né? Você pega um próprio Rosberg. Rosberg, né, que fala? Tanto faz. Fala como você quiser. A gente tá no Brasil, seu nome é assim agora. Nico. Nico. Ele era um cara que andava tão bem quanto o Hamilton, tanto que ganhou. Tudo bem, era um ano ruim pro Hamilton? Ganhou dele. Exatamente. Naquele ano tudo se encaixou para o Rosberg, porque inclusive o Hamilton teve uma quebra de motor na Malásia, né? Sim, que ali foi definido que ele não foi onde foi a vitória matemática, né? Porque o Hamilton não conseguiria mais alcançar. A partir dali, se não me engano, o Rosberg poderia chegar todas em segundo. Isso, ou seja, o resultado normal, né? É o resultado normal, e aí ele não seria. E eu me lembro de outra coisa. Todo mundo fala, a Mercedes foi dominante todos os anos. Não foi todos os anos. Tem, por exemplo, 18, 19, que a Ferrari estava a muito Ferrari bem. era 18 principalmente, 19 era um páreo duro, mas em 18 O Vettel tinha mais de 20 pontos na frente. o se não me Vettel engano. perdeu aquele campeonato. Não foi o Hamilton que ganhou. O Vettel entregou na mão dele, pô. Começou saindo reto na Alemanha, na chuva, sozinho, em primeiro, a 30 mil segundos na frente. Começou ali. Depois ele fez uma pataquada lá no Circuito das Américas, rodou um monte de vezes também. Cara, aquele ano o Vettel perdeu. Era um ano da Ferrari, era título do Vettel. Em 19 ele ficou duelando muito com o Leclerc, né? O Leclerc entrou querendo Pois dizer é, assim, e- ó, você tá velho, o E menino ainda agora sou bem, eu. Ainda bem que eles não brigaram por aquele campeonato, porque o motor estava fora. O motor não, né? O fluxo de combustível estava fora do O regulamento. que era exatamente isso? O fluxo de combustível é limitado a 100 kg por hora. Uhum. E eles tinham um sistema que burlava isso. 100 kg por corrida, Por hora. Ah, 100 por kg hora? por hora. E eles tinham um sistema que burlava isso e que não era pego na vistoria.
Então, passou-se o ano, mas algum passarinho cantou no ouvido das outras equipes, as equipes denunciaram, Na verdade, a FIA investigou a partir de Austin, não desclassificou e, assim, varreu abertamente para debaixo do tapete. Em fevereiro de 2020, eles emitiram um comunicado, ó, falamos com a Ferrari, tá tudo resolvido, eles não vão fazer mais isso. Tomou uma multinha, não tomou? Não, e o que acontece é o seguinte, como é que as equipes Pode perceberam? ser, eles não declararam. Alguém de alguma equipe percebeu, por quê? Porque a Ferrari, vamos supor, você tinha... Todas as equipes, era 100 kg de combustível por hora. Então, a Ferrari gastava 120. Os caras falavam, mas eles entraram com... Tudo bem eles colocarem 120, o carro está mais leve para equilibrar o peso e tal, mas como é que eles chegam na corrida sem esse 120? Se só pode gastar 100? Era uma conta matemática simples, E a aí, reguinha de 3. E aí, o que se falou esse ano agora, depois de tudo isso, é que o computador da Ferrari conseguia fazer uma leitura de quando o sensor da FIA... O sensor da FIA lia, sei lá, vou dar um exemplo, 6 vezes a cada milissegundo o fluxo de combustível. O motor da Ferrari conseguia fazer o seguinte, o software da Ferrari conseguia fazer que entre essas 6 vezes ele injetasse mais combustível. E na hora que o sensor estava lendo, ele não injetava. Nossa, meu carro devia ser... Não, você não vê. Não, A cada milissegundo você nem vê. Não, até porque o pulso Não, tipo, nós estamos falando de décimo de milésimo. Nossa, velho, mas é absurdo. Os caras É uma conseguirem engenharia impressionante. É isso. Impressionante. Então é bizarro. E hoje a Ferrari tem um carro muito bom desenvolvido em cima do ano passado inteiro. Porque o ano passado inteiro eles não fizeram nada ridículo. E eles passaram o ano passado inteiro desenvolvendo o carro para esse ano. E o retrasado, que foi esse ano depois de 2019, depois do combustível aí, da questão, parece que eles aceitaram andar mal, assim, sabe? Foi divulgado isso em fevereiro, e naquele ano eles tiveram a pior temporada desde 1980. Ou seja, parece que eles pagaram mesmo uma punição ali que não foi revelada andando lá para trás. Mas a Ferrari ela é sazonal assim desde que ela existe na Fórmula 1, né? Mas ela não igual 2020. Igual 2020 foi horroroso. Eles ficaram em sexto no campeonato. Eles ficaram atrás, por exemplo, de, sei lá, acho que é da própria Aston Martin. Não. Que não era Aston Martin ainda, era... Force India, com certeza. Era Racing Point, né? Racing Point, isso aí. É que já mudou tantas vezes. Já mudou tantas vezes. Eu lembro de Force India, Jordan. Era Jordan. Mas, e aí eu pergunto aqui. De todas essas eras, assim, quais vocês acham que são os carros mais bonitos? Porque, por exemplo, esses carros que vieram de 2010, que o bico era gigante, a asa atrás era fina, pra mim era muito estranho. Eu gosto lá dos mais da época do Senna. Ali, a McLaren de 93 ali, cara, era bem arredondadinha. Acho linda. A MP4, acho animal também, a MP44. Todas são MP4, né? A MP44 é de 88. Né? A que era V6 Biturbo. Que ele foi campeão, isso. Desculpa. Eu tenho 3 carros, vou até passar antes do Thiago nessa resposta, porque eu tenho 3 carros para mim que são os mais bonitos da história da Fórmula 1, e eu sei que vai ter um monte de gente que vai me xingar porque não vai ter a Lotus preta no meio, mas para mim os 3 carros mais bonitos, e eu falo de desenho, e talvez por causa de época e por causa da briga dos pilotos também, mas é o que mais mexe comigo. Eu estou falando de Ferrari 641 de 1990, do Alain Prost. Linda, que era V12, foi a última V12, né? Sim, com o carro número 1 do Prost, 2 do Mansell. Depois eu estou falando de MP4/6 de 91, a McLaren, do Senna, número 1 do Senna, 2 do Berger. E depois eu falo de FW14, FW14B, a Williams de 92, Mansell número 5, Patrese número 6. Para mim, esses 3 carros são imbatíveis de beleza. Se alguém falasse para mim, você precisa ter 3 carros de Fórmula 1, escolhe qualquer um de qualquer tempo. Eu escolheria esses 3, mesmo sabendo que eu nem caibo dentro e não conseguiria andar. Não foi você que postou a foto dos dois esses dias, que eu até repostei? Foi você, não foi? Que era a Ferrari do Prost e a Williams do Mansell, não foi? Alguém postou esses dias e eu repostei. Não fui eu, não. Foi o Thiago, foi um brother meu. Eu vou te mostrar. Coincidentemente, são esses 2 carros.
Esses carros são lindos. Para mim, na verdade, se não me engano, a Ferrari é a 641B também, mas é a 641. E eu já tive o prazer de ver esses 3 carros pessoalmente em museus pelo mundo. Cara, e eles são absolutamente maravilhosos, como eu sempre achei que eles fossem. Eu não sei, eu acho que hoje em dia os carros sofrem um pouco uma distorção, assim, eles parecem compridos demais, assim, eles não são harmônicos. Eles são os um outros terço maior. Ó, eu tenho uma foto no meu celular, se quiser eu até procuro. Mas é o carro do Hamilton de 2019, acho, ao lado do carro do Mansell de 92. O carro essa Mercedes do Hamilton é um terço maior do que essa de comprimento. São exatamente os dois carros. Isso aí. Você tá falando, essa é a 640, mas a 641 é basicamente o mesmo carro. Dá uma olhada aí, ó. Olha aí. A que o Senna bateu foi a FW16, essa foi a 14, né? Mano, olha isso, cara. Olha essas rodas. É absurdo. E um carro com uma engenharia absurda, né, por trás também, que foi a grande revolução da Fórmula 1, né? O Adrian Newey ali com a construção desse carro. Tensão ativa. E eu acho que foi a maior inocência do mundo da Williams de pensar assim, eu vou tirar porque tá Cara, os outros, cada cachorro que lamba sua caceta, velho. Deixa os caras se virar. Não, mas eu vou voltar pra trás no esporte porque os caras não conseguem. A FIA Não, tudo bem, mas a FIA, até onde eu li e ouvi dizer, a FIA pediu gentilmente que eles retirassem. E eles retiraram porque eles têm essa, né? Regulamento. Mas assim, tipo, porra, tanto que a McLaren tinha suspensão ativa também já em 93, ela teve que tirar também. A FIA, ela só vai atrás do show, muitas vezes, né? Porque assim, você tem uma equipe que está disparada com criatividade, com engenharia, como você disse do freio da McLaren, ela vai lá e fala, não. Por exemplo, de 2020 para 2021, mudança sutil no regulamento, a questão da perda da pressão aerodinâmica do assoalho, estava claro que uma equipe, na verdade 2 equipes iam perder, a Mercedes e a que a copiava, que seria a Aston Martin. E foi o que aconteceu. Então, a FIA sempre vai atrás de reduzir a vantagem de quem está na frente, né? Então, assim, isso sempre foi assim, e em 94 foi isso. Os caras se propuseram a frear a Williams. Não é para não ganhar mais, mas para tornar o equilíbrio, nivelar por baixo com as outras equipes. Porque em 92 e 93 foi um puta passeio da Williams. O Senna ganhava corridas porque ele era o Senna. E não adianta você falar, não, mas se o Hamilton fosse bom que nem o Senna, hoje ele ganharia. Não, hoje é muito diferente hoje em dia, tipo da Fórmula 1, que, assim, outra coisa. As pessoas não olham assim, até sugiro aqui que vocês assistam o filme, o Rush, né, que é do Niki Lauda e do James Hunt. Cara, lá você vê o que era a Fórmula 1 há pouco tempo atrás. Tipo, a gente tá falando da década de 70, 80? De 74 pra frente. Até, exatamente. Cara, era um bando de loucos. Os caras trocavam o câmbio aqui no meio da grama. Tipo, não era? Era tipo assim, igual o campeonato de turismo. Você vai lá os caras batendo Celta lá, trocando o câmbio lá, os olhos caem no chão. Era isso. Cara, a Fórmula 1 evoluiu muito em 15, 20 anos, assim. A história que Castilho de Andrade nos contou uma vez, que ele chegou depois de um GP Brasil em Interlagos, no box da Project 4, e falou pro Ron Dennis assim, pô, que legal esse seu carro, né? Um carro diferente. Não era nem McLaren ainda, chamava só Project 4. Ainda não tinha juntado. E aí, era Fórmula 2, talvez, alguma coisa Fórmula assim. 2. E aí o Ron Dennis falou, pô, você gostou? Olha aqui e tal, não sei o que. Ele falou, pô, que legal, posso fazer uma matéria pro jornal? Pode, claro. Cara, o Ron Dennis desmontou o carro na frente dele, tirou todo, abriu tudo, mostrou motor, mostrou câmbio, não sei o que, mostrou absolutamente tudo para a matéria do Jornal do Castilho. O Castilho falou, qual é a chance disso acontecer de novo? Nunca mais. Primeiro que para entrar no box já é uma tortura, né? Agora, um detalhe interessante dessa Williams de 92, o Senna recusou esse carro. O Senna tinha uma proposta da Williams para correr a partir de 92, só que foi assegurado a ele que a Honda ia continuar na McLaren e ele falou, então, tô bonito na fita, não preciso ir para a Williams, que estava crescendo com a Renault. E aí aconteceu, a Honda foi embora. Por isso que eu falo das montadoras, não dá para confiar. O Soichiro Honda tinha morrido e na Honda em 90, não dá mesmo, a gente já percebeu. Logo depois dele recusar esse contrato. E o Soichiro Honda morreu 3 meses depois.
E com isso ele perdeu a chance de ir para a Williams a primeira vez e passou 2 anos se lamentando, né? 92, 93. E aí ele quis entrar no pior momento, que é onde ele perderam a suspensão ativa, que ele não sabia. É e não é, né? A gente fala muito tem se a gente pensar historicamente, a gente já até conversou sobre isso bastante. Quantos campeonatos o Senna ganharia mais? Cara, é isso que eu falo, né? Os tempos mudaram muito do que... acho que ele teria ganhado mais uns 3, 4 e talvez tivesse... Não, acho que 4 não. Eu acho que ele ganharia 94 ele ia ganhar. 95, 96, 97. Acho que ele ganharia mais 4 campeonatos. Você acha que o Schumacher ia dar essa trégua toda? Porque o Schumacher estava andando muito, o né? Schumacher estava andando muito, mas a Williams, em 94, melhorou bastante. Em 95, ela era um pouco abaixo da Benetton só. O Senna tiraria essa diferença. Em 96 e 97, ela era imbatível. É porque quem foi, inclusive, campeão em 94 foi o companheiro de equipe do Senna, que era o Damon Hill. Era pra ser, né? Ele o não Damon foi. Hill, mas mas o ele tomou Schumacher uma jogou porrada, pra cima dele. Agora, dizem perdeu que por um ponto. Ele não foi campeão uma vez? Ele foi foi em em 96. Tá? Que era um carro imbatível também. Isso. Agora, muita gente diz que em 96 o Senna estaria na Ferrari, o que mudaria toda a situação. Eu duvido, porque o Senna, fominha como ele era, e competitivo, e querer ganhar, jamais ele ia sentar naquele carro. Jamais. Não iria. Talvez pós-96, talvez 98, ele aceitasse mudar para Ferrari. E aí a Ferrari já não... Mas aí o que eu digo, então, é essa a nossa conversa. Então ele ganharia 94, e eu acho que 95 eu deixo na aspas e eu vou botar na conta do Schumacher, o 95. Tá? 95 a Benetton era um puta carro, todo fora de regulamento ainda, mas é um carro que funcionou bem. Andou muito rápido, muito tempo. Então, 94 ele seria campeão, 4. 95 não, 96, 97 sim, 98 e aí acabou. 98 não e acabou. Em 98 então, ele ia estar com 38 anos também, né? Não, mas eu acho que aí ele não faria, ele não voltaria para a McLaren. Não. Ainda mais sem Marlboro, que era quem sempre quis trazer. Então, e a gente viu, eu acho que dificilmente ele teria. Então, para mim, ele teria o quarto título em 94 e aí o quinto e o sexto em 96, 97. E aí acabou. A minha dúvida é, será que o Senna, assim, obviamente ele tá mais do que provado pra gente que ele era um puta piloto, mas será que essas mudanças de era não teriam atrapalhado o desempenho dele? Porque querendo ou não começou a entrar muita tecnologia na Fórmula 1. Câmbio automático, já não tinha mais aquela cambiada, aquele negócio. Porque você via que o Senna às vezes dava umas reduzidas que devia dar 200 mil RPM. Porque ele puxava umas de sexta e ele puxava uma segunda. Eu vi 3 pilotos fazerem isso na vida. De mudança de era? Essas chamadas de marcha em reduzida, de tirar de giro o carro em reduzida, e o Senna fazia isso o tempo todo. Os motores Honda da McLaren eram heróis da resistência. Exatamente. Por causa do VTEC. Por isso que ele tirava de giro na reduzida, mas o VTEC segurava. Por isso que não virava o motor do avesso. Entendi. 3 caras na história eu vi fazerem isso. 3 caras muito bons. Um chama-se Ayrton Senna, outro chama-se Alessandro Zanardi e outro chama-se Juan Pablo Montoya. Esses 3 caras fizeram isso com o carro de Fórmula 1 o tempo todo que andaram. E o Zanardi, não só na Fórmula 1, como na Fórmula Indy também, ele tirava o carro de giro na reduzida. Você falava, não é possível. E tinha um porquê. Eles faziam isso de propósito, para apontar a traseira para o lugar certo. Porque você tirava de giro de roda. Exato. Agora o Senna é só você comparar com o Schumacher. Ele estreou em 92, ou seja, pegou todos esses carros ainda próximos da tecnologia que o Senna encarou e foi competitivo até 2006 com um carro super tecnológico já da Ferrari. E só largou 2006 porque eu acho que tinha uma pressão em casa para ele dar uma acalmada e porque ficou aquele negócio, contratar o Kimi, o Massa não vai, eu tô meio cansado, vou largar. Exatamente. Foi assim, meio... Se o Massa não tivesse... Se o Kimi não tivesse sido contratado ali, eu acho que ele não teria largado. Eu até explico a minha mulher, eu falo que todos esses caras são muito gênios, né? Você pega um Steve Jobs, você pega um Bill Gates, esses caras... O próprio Ayrton Senna, cara, deviam ser pessoas muito difíceis de lidar com o próprio Schumacher. Imagina, dentro da casa, a mulher fala, pelo amor de Deus, dá uma desencanada. Só que aquilo total. Tá dentro do cara, velho. Tipo, nada freia o cara. Deve ser muito difícil conviver com pessoas que tenham esse negócio de, tipo... Esse foco, tá querendo sempre se vencer o tempo inteiro, cara, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui jantar com... Por acaso, a gente teve um evento e a gente foi jantar depois de um evento, acho que foi o lançamento do BMW Team Brasil, do campeonato de GT, do Brasileiro de GT,
E a gente, vamos jantar. Então fui eu, França, o Brum, acho que o Bruno Império, Bruno Monteiro, depende de como você o conhece. E aí o Kaká falou, eu vou com vocês. E nós fomos pro Milk Melo. Kaká Bueno. Sentou na mesa com a gente. Cara, ele falou uma coisa ali pra mim, pela primeira vez na vida eu tive um pouco mais de contato com ele, conversa assim, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, eu não sou nem o 4º melhor piloto da Stock Car. Só que eu ganho tudo que eu ganho porque eu sou absolutamente focado e determinado nisso. Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso, eu vou para a pista pensando nisso, eu tomo banho pensando nisso, eu falo com a minha mulher, eu estou pensando nisso. Ele falou, eu todos os momentos eu estou pensando em cada milésimo, onde eu posso tirar, qual é a próxima corrida, como é que vai ser, como que eu acho que eu posso mudar o acerto do carro. Ele falou, eu vivo isso 24 horas no meu dia. Eu sonho com isso. Ele falou, tem pilotos lá? Ele falou, cara, Jimenez é um monstro. Jimenez é um monstro, um puta piloto. Mas provavelmente ele não tem o mesmo foco que eu. Ele é mais rápido que eu. Ele tá indo pra balada com o Justin Bieber e com o Neymar. Mas eu tô ganhando os campeonatos por causa desse meu foco, dessa minha determinação em cima disso. É o Senna. O Senna era isso, né? E eu acho que tem muito disso. Você não precisa ser gênio, mas se você tiver uma puta determinação e for absolutamente focado naquilo, eu acho que a sua chance de se dar bem é muito maior do que de qualquer outro cara que tá ali. Eu vejo assim, né? Aqui no Brasil, eu tenho uma teoria. O cara nunca vai ser reconhecido até ele morrer. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Piquet quando ele morrer. Vai virar um puta fenômeno. A gente tem uma mania, cara, de não dar o valor necessário pros caras enquanto eles estão aqui. Mas é o Piquet quem não se valoriza. Essa é a grande verdade. Você tenta trazer o Piquet aqui ou tenta convidar o Piquet, ele vai mandar você para aquele lugar. E assim, é assim não só com você, mas com todas as pessoas que tentam fazer dele o cara que ele foi. Então, assim, recentemente não, em 2017, quando completou... O Piquet é o Bolsonaro da Fórmula 1, né? Isso aí, eles estão ali grudadinhos, né? Em 2017, quando a Globo queria fazer uma matéria sobre ele, sobre os 30 anos do campeonato, pô, que negócio legal, né? Valorizar o que o cara conseguiu. A matéria estava pronta, só não tinha a entrevista do Piquet. Aí como é que eles fizeram? O Reginaldo Leme, que é um cara que tem uma proximidade que o Piquet respeita, combinou de ir numa pista lá do Dimas, não sei, Tatinga, eu acho, na pista do Dimas, onde o Piquet ia andar com os amigos dele de Calhambeck para aproveitar um momento em que ele estivesse numa boa ali, sentado numa cadeirinha, para pegar rapidinho ali umas 3, 4 respostas. Porque o cara se recusava a dar uma entrevista sobre o tricampeonato mundial. Eu acho que eu até sei qual que é essa. Que os caras perguntam assim, qual que é a explicação de você gostar tanto de carro? Aí aparece um monte de gente antes. Não, porque tem não sei o quê, te traz uma nostalgia, um saudosismo, não sei o que. Aí entra o Piquet. Por que você gosta de carro? Porque eu não tenho que explicar pra ninguém, porra. Eu gosto e acabou. Pronto, é o Piquet, né? É muito bom. Então, eu entendo o que você diz para outros ídolos, tipo Guga, Oscar... Não, o próprio Felipe Paula, Massa. O próprio Hortência, Massa. Mas o Piquet, exclusivamente, ele é um cara que deseja não ser valorizado. Não, eu gravei tive a oportunidade de gravar algumas vezes com o Nelson, inclusive um abraço pra ele, puta cara, gente boa. Que é um cara que sofre com isso, ele quer transformar o pai dele. Ele, inclusive, veio no podcast, ele foi, acho que, nosso primeiro convidado aqui, a entrevista dele tá aí, se vocês quiserem até assistir. Foi sim. Foi isso aí. Sim. E eu falei, pô, você acha que um dia a gente consegue ir lá, conhecer a garagem do teu pai? Ele falou, puta, velho, esquece. Zero chance de conhecer a garagem do meu pai, bater papo com ele, esquece. Ele é um cara meio ranzinho, ele não gosta muito disso aí, acabou. Paciência. É isso aí. E é isso, acabou. É essa a conversa. Você não falou dos seus carros de Fórmula 1, ou falou os mais bonitos? Não. Na verdade, assim, eu tenho uma predileção pela Williams FW18, de 96. Do Damon Hill. Mas, assim, de época, o que você perguntou, assim, de época... eu não vi, mas eu gosto muito de ver as fotos e postar dos charutinhos ali da década de 60. Eu acho maravilhoso. Que é aquele assim. Que morria um piloto por etapa, né? Mas assim, é uma outra Fórmula 1, né? A Fórmula 1 de motor dianteiro, né? Enfim, é outra coisa. Mas, enfim, gosto de ver muito essas imagens.
E é isso, final dos anos 90. São as duas épocas que eu gosto. Final dos anos 90 porque o carro era mais limpo. Depois ele ganhou muito penduricalho, né? Agora que tá voltando a ser um carro mais limpo. Mas são essas as épocas que eu mais gosto. Assim, eu sou meio saudosista, assim, né? Se tratando de carro, até mesmo de Fórmula 1. Assim, cara, essa época dos anos 90 e até o final até 2010, eu acho que foi a melhor época de carro que existiu no mundo. Os carros mais legais que foram feitos nessa época. E essa época especificamente ali de 90 ali da Fórmula 1, cara, o carro do Rubinho lá, o 7-Eleven lá, não era? Cara, lindo o carro, né? O dele era, Jordan, né? o dele Jordan. era logo depois. Então, Jordan. de 94, foi aquele que bateu, inclusive, 93. 93, 93, 94. Foi aquele que ele bateu, inclusive, no mesmo Sim, final de sim, semana sim, do sim. Senna. O Cara, Schumacher também andou de 7-Up em 91. Foi a primeira Seven Up, corrida, é uma verdade, corrida Seven só. Up. Quebrou o câmbio na primeira volta, né? 7-Up era um refrigerante, né? É? Ele Ainda existe, classificou... né, nos Estados Unidos? Existe. Ele classificou aquele carro na sexta posição, né? Quinta? Sétimo, né? Sei Se não lá, me ele engano. classificou aquele Essa carro parte é a parte que a gente não faz ideia. Você fala, mano, como esses caras lembram disso, velho? no... Schumacher fez... Porque foi como o Schumacher apareceu na Fórmula 1. O Bertrand Gachot... Existia um piloto chamado Bertrand Gachot. Este Francês. animal... Não, ele era belga. Belga. É belga. Não morreu, é belga. O Bertrand arrumou uma briga de trânsito na Bélgica. Um taxista. Desceu do carro com o extintor na mão e deu na cara do cara. O que aconteceu? Perdeu. Foi preso. Ah, óbvio. Não pôde correr o GP da Bélgica. O que aconteceu? Entrou o Schumacher. Chama Então. aquele cara ali que é da Mercedes, que é Chama- o cara que está se Isso aí. destacando no Campeonato Chama o de Esporte alemãozinho Protótipo. ali. Ele tá arregaçando lá, chama ele. Tem dois fatores importantes. Michael aí. Schumacher. Dois eu acho fatores importantes. Contou isso na seriado dele, não contou? Alguma coisa assim? Ou não? Mas a história é essa. A coisa para você ver como é o mundinho da Fórmula 1 ali, como os caras, se você deixar, os caras te comem vivo. Legal, abriu uma vaga. A Mercedes, aí a Jordan foi atrás, precisava botar uma grana, $400 mil, a Mercedes se dispôs a colocar. Por quê? Porque a Mercedes entraria com uma equipe em 1994 na Fórmula 1, a equipe Mercedes, junto com a Sauber Isso, Mercedes. Sauber Mercedes. E ela queria preparar o piloto dela, que era o Schumacher, que ia correr junto com o Frentzen. Porque ele tava matando os esportes protótipos, matando. Beleza, botou ali, pagou, assinou um contrato de 3 anos, que era até a equipe entrar na Fórmula 1 com a Jordan. Então o Schumacher ia ser piloto da Jordan aqueles anos todos, até a Mercedes entrar na Fórmula 1. Com a Sauber. O que acontece? Depois da primeira corrida, o Schumacher impressiona, o Flávio Briatore, que estava precisando, né, prevendo aí o que ia acontecer com a Benetton, vai atrás do Willy Weber, o empresário do Schumacher, faz uma proposta para ele, fala para o Bernie Eccleston, olha, esse cara é uma estrela, a gente precisa dele na ponta do grid, não lá atrás. O Bernie Eccleston concorda, eles vão atrás do Schumacher, tiram o Schumacher da Jordan, ele assina com a Benetton já para a corrida seguinte. O Ed Jordan fica extremamente revoltado com isso, vai reclamar com o Bernie fala, não, você tem que entender, é o nosso show, é o nosso espetáculo, vamos fazer o seguinte, ele te dá o Moreno, que é o piloto que ele tem sob contrato, você corre com o Moreno, que é o Caralho, filho. puta troca boa, hein? Exato. Enfim, revoltado. E aí e a Mercedes também, óbvio. Porque a era Mercedes Piquet e perdeu Moreno. o Era piloto. Piquet e Moreno na Benetton nessa época. E a Mercedes É verdade. Dois perdeu o brasileiros. piloto. E aí o Ed Jordan estava conversando com o Ron Dennis sobre isso da McLaren. E o Ron Dennis, assim, a única coisa que ele disse foi Welcome to the Piranha Club. Ou seja, bem-vindo ao clube das piranhas, cara. Você vai ser devorado vivo aqui, é isso. E aí o Schumacher ficou em dívida com a Mercedes o resto da vida. E uma dívida que ele só pagou em Quando ele 2010, voltou, em quando ele 2000. voltou. É isso. Muito louca, né? Mas dívida assim... Dívida de, poxa, os caras Dívida investiram moral, em dívida mim. moral. De moral. Os caras investiram em mim e eu larguei os caras. Nossa, a Mercedes se ferrou, porque ela pegou já um ela Schumacher nem- gaga já. Não, e a Ela Mercedes... nem abriu a equipe, né? E a Mercedes acabou nem abrindo uma equipe, botaram o Peter Primeiro Sauber na para fazer Sauber, o depois carro. McLaren. Isso, aí fizeram aqueles motores Sauber naquele carro preto, a Sauber preta, depois foi para a McLaren, a McLaren estava horrorosa, né? Aqueles carros estavam muito ruins da McLaren, depois Depois de melhorou. Peugeot, né? Depois da Peugeot. Tinha sido acabado- Peugeot.
Como você acha que ia dar certo Peugeot na Fórmula A 1? Mercedes só deu certo de verdade de 2014 para frente. E deu muito certo, né? O planejamento foi bom. E, de novo, graças ao Nico Rosberg, que foi quem desenvolveu o carro. O Schumacher não chegou nem perto de andar... Ele não fez nem cosca no que o Nico cara, mas fazia, acho que cara. depois de tanto tempo também, às vezes o cara também já tá cansado. Fala, meu, deixa o moleque fazer, ele tá com mais pique, deixa ele desenvolver o carro, deixa só... Tanto que tiraram... O Schumacher se aposentou, mas não é que se aposentou, né? A Mercedes falou, tá bom, né? Já tá beleza. Senta Isso no aí, banquinho isso lá. aí. Vai para casa e tá tudo tranquilo. E contrataram o pago. Hamilton. Ele ligou para a Ferrari em 2012, quando ele soube que ele não ia renovar com a Mercedes, e falou, gente, o que vocês acham, hein? Aí os caras, não, obrigado. Putz, temos o contrato com o pessoal aqui. Tá Alonso, o Kim. Era Alonso e Massa, e Massa. 2013. Só que a Ferrari já estava renovando o Massa ano a ano, porque ele vinha numa performance instável. Ah, mas é por pensando causa que depois do acidente. Eu tô não pensando teve a na mesma mulher coisa. do Schumacher, falando, meu, pelo amor de Deus, cara, Para para, de velho, E ligar. agora para. o filho. E vai dar uma porrada lá em De Jeddah também. Ah, Puta. Enfim. Cara, eu queria transitar por mais algumas coisas aqui, mas eu tô tentando lembrar, porque a gente vai falando, velho, vai puxando o gancho de um pro outro, enfim. Tá, vamos lá. 2026 ou 2028 que trocam os 26. combustíveis? 26. Vai começar combustível sintético. Não é só isso, né? Muda um muda pouco um o powertrain. Motorização. E Que é por isso que a Audi e a Porsche vão entrar. O que vem pela frente daqui? Eu vou fazer a Glória Pires. Eu não posso opinar, porque assim, é isso, não está claro. Não está claro. Porque as montadoras pedem uma coisa, a FIA tenta atendê-las, mas sem elevar muito os custos do esporte. Hoje um powertrain custa 10 milhões de dólares para você ter no carro. Então, assim, é surreal. Né? Hoje você tem que tirar isso do teto de gastos, porque senão ia explodir. Uhum. Então, o teto de gastos hoje é 140 não milhões. Entra o piloto, não entra mas o powertrain, motor, não entra porra nenhuma. O motor tá fora, o powertrain tá fora. Então, assim, no momento, a ideia é que se siga com os híbridos, mas sem o MGU... K. Que é o H, que é o da turbina. É isso, sem o da turbina. Que é o que faz manter a inércia para ele sempre estar... Isso aí. É a parte elétrica da turbina. Mantém numa rotação específica para ele não ter lag. Né? Isso já reduziria um pouco o custo, pelo que eles preveem. É isso que a Volkswagen quer. Né? A Volkswagen disse que entraria se isso fosse feito. O combustível que já está sendo utilizado já é um combustível, o E90, né, que tem 10% de etanol. Sim. Então já é um combustível um pouco mais próximo do que eles desejam, mas é isso. Mas ele passaria a ser sintético mesmo, sim, né? Sim. 100% sintético. Que já existe até em posto de gasolina. Se você parar, tem alguns... chama gasolina formulada. Se você passar, tem alguns postos de combustível que está escrito aqui vendemos gasolina formulada. E que porra que é essa? Ela não é feita de petróleo. Ela é sintética. Mas qual que é a base dela? Não sei. Mas ela não é petróleo. Porque sintética você imagina alguma coisa feita em laboratório. Por exemplo, a Fórmula Indy já roda com etanol há muito tempo, né? Sim. Não, ela rodava antes com metanol, que era pior ainda, né? Mas pegava fogo invisível. Era legal pra cacete. Mas o que eu quero dizer é que nada disso está no papel. Não. Nada disso está no papel. Ainda não foi definido. E detalhe, é o que eu falei, não adianta você ter boas intenções se uma Ferrari falar, obrigado, não queremos. Porque é isso, aí você cria uma guerra ali entre as equipes que você já tem, que não te permite trazer outras. Olha o Michael Andretti aí tentando trazer a equipe dele, não consegue, só duas apoiaram, a Alpine e a McLaren. A Red Bull sinalizou positivamente, mas não assinou a proposta que ele levou. Seria mais bacana ter mais carro no grid, né? Seria bacana ter 24, 22, 24, 20... Não precisa ser 24 específico, Você quer saber o que para mim é um absurdo nessa história toda? É as outras equipes terem que aprovar uma equipe entrar no campeonato. O campeonato é da Liberty. Eu autorizo o cara a entrar. É que sai do seu bolso, né? O bolo tá aqui. A gente comprou um bolo aqui para nós três. Chegou mais um cara aqui, vai ter menos bolo. Entendi. Você vai ficar sem. Não, você vai comer menos. Não. Exatamente. E você fala isso pra um taurino, que nem eu, você vai arrumar uma puta treta. Talvez você fique sem.
Não tem problema alguém vir falar assim, Vitor, ó, o seu copo de água é esse aqui, é só isso que você tem. Mas não venha tomar isso aqui, meu. Esse aqui é meu esse aqui, eu vou tomar. Eu sou meio Joey nesse. É isso, exatamente. Lip doesn't share food. Você quer uma mordida de um hambúrguer? Eu não compro um morde pra o meu, você. eu compro um pra você, você morde ele. Se você quiser só dar uma mordida, você deixa ele lá e talvez eu termine ele depois. A Carol é assim. Mas não coma do meu hambúrguer. A Carol é assim, amor, eu vou no McDonald's. Imagina, McDonald's, essa hora. Ei, sossega o cu, não para de sair de casa. Aí eu vou lá e compro. Ela chega em casa, dá um pedaço? Não. Nossa, você não vai... Não! Eu te perguntei antes de sair, eu teria comprado 17 pra você. Mas não, o meu não. Isso aqui, ó, esse espaço aqui já tá determinado, é do Vitor. Ela fica brava, tá? Mas enfim, às vezes ela rouba uma... A minha mãe em restaurante também é assim. Eu falo, o que você vai querer amanhã? Ela fala, não, eu vou beliscar um pouquinho de você. Eu falo, não. É o contrário. Você vai pedir, quando você terminar, eu como. O que você não aguentar, eu como o seu. Gente, é isso. Não dá pra ser de outro jeito. Bom, tem que ser assim. Já sabe, a gente não sabe o que vai acontecer com a Fórmula 1, mas a gente sabe o que vai acontecer com a comida nossa, né? A gente sabe o que a gente vai... Se a gente pedir alguma coisa aqui, agora a gente vai ter que pedir um pra cada um. É verdade. Exatamente. E ninguém peça do outro. Ó, e agora vamos lá. A gente falou sobre... A Fórmula 1, então, não vai virar uma Fórmula E, então? Não, porque, inclusive, a FIA proíbe isso. A Fórmula E tem exclusividade como categoria elétrica, porque o Alejandro Agag, o fundador da Fórmula E, achava que ele ia vender a Fórmula E para a Fórmula 1. E isso não se concretizou e nem vai se concretizar. Então, mas ele tem esse direito na FIA de ter a categoria elétrica. Eu não sei a duração do contrato, mas é bem longo. Eu nem sei se não vai acontecer. Pode até ser que aconteça. A gente estava discutindo um pouquinho antes de começar sobre Fórmula E, né? E eu e o Thiago, a gente sempre teve uma ideia muito parecida. Isso partiu dele, eu concordei na hora. Como a Fórmula E vai se tornar uma categoria respeitada mundialmente? A partir do momento em que ela roubar pilotos de ponta da Fórmula 1. Se o ano que vem o Hamilton sair da Fórmula 1 e for correr de Fórmula E, Fórmula E ganha outro patamar. As pessoas passam a olhar e falar, caramba, isso aqui é talvez seja interessante, porque tem uma legião de fãs gigantesca, sim, né? Sim. E não adianta. Ou Leclerc é campeão e o ano que vem ele não faria isso. Mas, não, já é porque o moleque é muito novo pra fazer isso. Mas 200 milhões de dólares o ano que vem. Você foi campeão da Fórmula 1, 200 milhões de dólares o ano que vem pra você correr de Fórmula E. Você queria que seja um James Hunt, que ele só quer ganhar uma vez e fosse. Ele queria aquele show ali e acabou. O Nico Rosberg. Mas não acho que é isso. O Leclerc não é esse cara. O Leclerc é um cara bem diferente. Ele tem uma mentalidade bem parecida com a do Max Verstappen. Inclusive porque eles são contemporâneos, correram juntos muito tempo. A vida inteira. Tanto que tá sendo engraçado, assim. Eu quero ver até quanto vai durar essa amizade. E aí, parabéns. Você ganhou a corrida hoje. E você vê, e é muito louco, né? Porque é ele, são os dois, né? Max Leclerc, Norris, Ocon, Russell, Sainz também, né? O Sainz é um pouco mais velho. É um pouquinho mais velho, mas chegou a correr algumas com eles. O Albon. Gasly. Ou seja, nós estamos falando de 8 pilotos do grid da mesma era, que né? correm desde o kart juntos. Qual é a chance disso acontecer? E baita pilotos, né? Não é... E eles correm, tipo, o europeu de kart desde 5, 6 anos de idade, eles correm juntos, cara. É bizarro isso acontecer. Isso nunca aconteceu. Todo mundo diz... a gente pode mudar um pouco de conversa daqui a pouco para falar do campeonato do ano passado, porque você, na outra vez que eu vim no podcast, você me perguntou quem ia ser campeão, eu dei minha opinião e depois a gente pode discutir isso. Mas, cara, todos esses caras são muito bons. Uns têm mais destaque, outros menos, por causa da equipe e tudo mais. Carro e tudo. E eu acho que o Max Verstappen ele e o Leclerc até são veteranos perto dos outros em Fórmula 1. O Max se estreou com 17 anos. Exato. Né? Pelo tempo que eles estão na Fórmula 1, cara. É inacreditável. É verdade. Os caras são muito foda. Porque você vê, tipo, o próprio Senna, ele começou já bem mais tarde a correr na Fórmula 1, né? Ele já tinha quantos anos quando ele montou num... 84, ele tinha, né? Ele tinha 24 anos. 24 anos. Você vê o Verstappen correndo com 17. Começou 5 anos antes. Com 24, ele foi campeão do mundo. O Verstappen mudou a regra, né? A partir de agora, só com 18 que você pode andar.
Então, o Vettel assim, também estreou com 17, ele assinou né? com 16, correu com 17. Não, o Vettel já mais velho. O Vettel já era Não era Ele ganhou a 17? primeira Ele com não, 19, ele não andou né? na BMW com 17? Não, ele 18? estreou depois. Tanto que o Verstappen foi o mais jovem. A gente pode até conferir a idade do Vettel na estreia, mas ainda ele era era um moleque teenager, também. mas mais Total. velho que o Verstappen. O Verstappen foi um choque. Assinar com um cara de 16 anos no meio da primeira temporada dele de Fórmula 3. No meio. Direto para a Fórmula 1 O no cara ano era muito seguinte. bom mesmo. Impressionante. Ele cara. teve que ganhar a Fórmula 3 para poder ganhar a superlicença, né, também. Não, ele não ganhou, ele ficou em terceiro. Então. Ganhou o Ocon. Então, é isso que é o mais louco. É impressionante. E aí, vai na FIA. O cara, né, Nossa, correu, cara. imagina. E ele era, e você lembra, os 2 primeiros anos... Isso tá explicado porque o Ocon dividiu o S com ele lá e jogou ele pra fora, né? Tipo assim, porra, eu sou campeão, o que você tá Não fazendo vem aqui, encher a velho? Eu fui paciência. campeão da Fórmula 3, mas isso. aquilo foi uma cagada Mas é isso que o Ocon fez. Mas é isso que eu tô falando. A gente tem esses caras correram juntos sempre, e não sempre deu Max Verstappen do início ao fim. Sempre, cada hora deu um. Uhum. E é por isso que eles sabem pra cacete correr um contra o outro. E é muito diferente do Hamilton. E aí, onde eu acho que eu consigo fazer um paralelo aqui muito bom, que na minha opinião é muito bom, vamos ver se vocês acham também, talvez, esse acho que eu nunca falei para o Thiago, mas esse paralelo para mim é o Valentino Rossi correndo contra o Marc Marques. O Marc Marques é de outra geração, é outra cabeça, outro jeito de andar, e ele tem um jeito muito diferente de acertar a moto e de andar. É um jeito único que vários pilotos sentam ali na mesma moto dele e não conseguem fazer nada. Uhum. E isso acontece muito na Red Bull do Max. Uhum. O companheiro de equipe normalmente não consegue andar. E caras que sempre dividiram, Albon, Gasly, que dividiram pista com ele, ganharam corrida dele, não conseguiam andar com o carro que ele desenvolveu. Porque ele desenvolveu um carro para ele, pro jeito dele de Exato. Exemplo disso é o Senna. O Berger, quando tentou andar daquele jeito, dando chute no acelerador para não ter lag de turbina, ele falou, não dá para dirigir do jeito que você dirige. Mas só o Senna conseguiu dirigir daquele jeito. É isso. É a mesma coisa a Renault do Alonso também, de 2005. O Alonso gosta de uma coisa que é totalmente contra o princípio de todos nós que gostamos de andar de carro e ir acelerando. Ele gosta de carro que sai de frente. O Alonso só sabe guiar carro que sai de frente. Só um parênteses aqui, achei o Vettel, 19 anos. Agora... E foi nos Estados Unidos 2007, isso aí. Ele começou na Toro Rosso? Começou na BMW, fez uma prova na BMW Sauber. e foi para Toro Rosso. Agora, quem aí chuta o segundo piloto mais jovem da história da Fórmula 1? Essa eu erraria no show do milhão. Verdade. Tem uma década? Imagina o Silvio perguntando essa porra, recente, né, é recente. Está no grid. Leclerc? Não, deve ser... Gasly, não. Não, deve ser não. É recente, é verdade. É agora. Puta que... Deve ser o Norris. Lance Stroll, 18 anos. Lance Stroll. Puta merda. Por que será, né? Perdemos. Todos perdemos 1 milhão. Papa Stroll chegou lá, tirou uma mala de dinheiro e falou, toma, fia. Caramba, eu Não ia essa. Essa daí eu também não saberia. Porque no fundo eu não acho que ele anda tão mal assim. Ele Também não é um puta também piloto, não. mas assim... Depois que conhecemos Mazepin, tudo mudou de Latifi, o perspectiva. Latifi também, Posso te puta, falar uma coisa? O cara que tá sentado andando de Fórmula 1, ele é muito bom, velho. É sim. Qualquer um deles. Não, é que a gente Tem fala os melhores dentro- e tem os piores. Isso. Não, bota Mas, o mano, Mazepin numa alemã, por exemplo. Vai num arrebentar. GT, vai andar rápido. Vai O cara arrebentar. tem super licença, ele andou bem nos campeonatos. Olha básicos. o É que Nasser. Não é pra Fórmula 1. Qual foi o... Puta, esqueci agora o nome do... Era um piloto que não foi bem na Fórmula 1, ele já deu várias pancas, já... Grosjean. Não. É que é um bom piloto também, apesar do monte de merda que ele teve lá. Ele Mas teve ele- um passado mais brilhante Não. do que ele teve na Fórmula 1. Mas ele tá andando na Indy pra cacete. Recentemente filmaram esse cara sentado numa M4 em Nürburgring, com um dos caras que tem canal que só faz vídeo em Nürburgring. Puta, esqueci o nome dele agora. Kubica. Esse era pra ser campeão do mundo. Véi, esse você é- esse precisa era- ver esse cara andando de M4 em Nürburgring. com um braço só, Não, né? o cara, tipo assim, o escapando e sobe carrossel. Foi o Misha, né? Isso. O Misha que andou Você fala, com... meu com Deus, o olha Kubica. como esse cara Fora de série. dirige. Aí, tipo, você pensa assim, o cara é mó ruim na Fórmula 1. Porra nenhuma, o cara é absurdo. Não, ele era monstro. A única vitória da BMW na Fórmula 1 foi dele. Ele era contemporâneo do Hamilton nas categorias que o Hamilton andou.
E os brasileiros que andaram com os dois, cara, eu fiz questão de ouvir todos eles. Átila. Átila, o Gimenez, o Rubem Odair. Carrapatoso. Todos eles ou ficam em cima do muro porque não querem responder Hamilton, ou respondem Kubica, como o cara mais impressionante. É mesmo? É mesmo? É. Caraca. É muito louco, assim, porque o piloto admitir que o outro é rápido já é difícil. Agora, falar sem dúvida, falar, não, esse é monstro. Bate pronto, pá, pum. Era o Kubica. É mesmo? Sim. Não foi. Qual piloto brasileiro que correu junto com o Vettel? Foi o Átila. O Átila correu na mesma equipe, na mesma. Mas sim, qual categoria? Fórmula BMW. E depois É Fórmula mesmo? 3. E Fórmula 3, é. Caraca, eu não sabia disso não. É. Eu tô pra até gravar com o Atila, encontrei ele esses dias no Ele tem Stock boas Car. histórias. Ele ensinou o Vettel a cantar funk brasileiro. Naquela época tinha Nossa, aquela assim... DJ Vai Malboro. me enterrar na areia. E ele tem um vídeo do Vettel Você. cantando isso. Ele jogou o tempos preciosos do Vettel no lixo ensinando isso, né? Meu Deus do céu. O que o Vettel sabe em português? Cantar funk. Não, Legal. é um puta aprendizado. Olha, Cara, agora a gente pode falar do campeonato do ano passado? claro, por O favor. campeonato do ano passado. Você tinha perguntado para mim. Naquele momento, eles estavam muito próximos de pontuação e ainda faltavam, sei lá, umas 7 ou 8 corridas pro fim. E eu falei: Hamilton vai ser campeão. A Mercedes melhorou, Hamilton vai ser campeão. Cara, eu errei por uma volta. Tipo. Não dá nem pra considerar Tipo, que você errou, porque foi uma coisa o ali tão andamento da técnica, prova era velho. aquele. Não, cara. A Mercedes tinha que ter parado esse cara pra trocar pneu. Eu fiz essa conta, aliás, no primeiro stint. Na verdade, assim, seria muito arriscado ele parar na última volta, como o Max Ele fez, tinha né? muito a perder, o Max Ele tinha não muito tinha a perder nada. na última. Mas ele poderia ter um pneu, ao invés de 49 voltas usado, um pneu de 19 voltas. Se ele tivesse isso. parado Antes na lá. primeira Por quê? intervenção do safety car, que o Max parou. Não foi isso que fez diferença, porque o Max parou de novo. Mas esse pneu seria de 19 voltas. E, amigo, você viu o que o Pérez fez com ele, o quanto foi difícil ele passar o Pérez. O Verstappen não ia passar o ele rodo, com um né? pneu de 19 voltas. Tá, entendi. Passou porque ele estava com um de 49. E vou te falar uma coisa. A gente fez essa conta. Na hora todo mundo falou: não deu, o Max acabou parando. Dava. Ele parou, ele Foram parava e duas voltava na voltas frente. Foram 2 voltas de Virtual Safety Car. O Virtual Safety Car acabou, o Hamilton tinha acabado de fazer a curva 1 na segunda vez que ele passou pelo box. Se ele não parou na primeira e o Max parou, na segunda volta ele podia ter parado E ele pede no voltado na rádio. frente. Ele fala, Você acha que gente, Você acha que isso é um aí pouco tá de arrogância certo. da Mercedes? Não, a Mercedes errou. Simplesmente Mas errou. errou Foi, por arrogância? falou, ele não vai chegar. Ele nem com esses pneus aí, ele não chega. Foi o que os caras falaram E pra ele não no ia rádio. chegar mesmo. Sim. Só que teve um outro safety car. Que eles Ops. deveriam ter contabilizado. E já nesse momento, o Toto Wolff chama o Michael Masi no rádio e diz, não me dá um safety car, hein? Não existe isso, né? É igual você chegar pro juiz e falar, não dá cartão aí, que senão vai Como que é? expulsar meu jogador. This is not right. This is not right. Toto, É this o is fim motor do- racing. É o Cara, fim do mundo. assim. E aí, nunca mais a Mercedes acertou uma estratégia com o Hamilton desde aquela corrida. Né? Não, mas acho que isso... Cara, você via na cara do Hamilton no pódio assim, velho. Ele tava uma cara de tipo assim... Cara, não tô acreditando que isso aconteceu. E, cara, Não foi certo, na minha visão, o que aconteceu. Foram vários erros, assim, que não são admissíveis. Tudo dentro da regra, Sim. mas, enfim, eles fizeram uma coisa que não deveria ter sido feita. Ou relarga uma volta antes ou termina em bandeira amarela. Não fez sentido. Assim, é aquela coisa. Eu gosto por um lado e acho ruim pelo outro. Eu vou ser bem sincero que eu tava torcendo pro Verstappen pra quebrar um pouco essa hegemonia de Mercedes e Hamilton, porque tava ficando chato. Eu queria o 8º título só pra ele passar o Schumacher. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu queria o 8º título pra ele ser o maior do mundo de todos, assim, disparado, e falar assim, minha carreira tá boa até aqui. E ele ia se aposentar, Ele ia se aposentar. Certeza. Então, acho que aquilo quebrou os planos dele. E ele deve estar mais frustrado ainda, porque ele não tem um carro agora pra igual fazer quem isso. paga INSS no Brasil, né? Agora eu vou me aposentar, putz, mais 10 anos. E quando dá mais 10 anos, agora vamos me aposentar. Agora não tem mais Mais 10
Acabou, não tem mais aposentadoria. Tá ocupando 120% do PIB, não dá mais. Cara, então assim, assim, é difícil dizer o que eu gostaria que tivesse acontecido. Eu achei que ficou mais bacana a Fórmula 1 porque o Verstappen ganhou, mas eu acho sim que o Hamilton deveria ter ganhado. Porque eu também. É um cara que merecia o título, correu, era a fecha, ele fez a chave de corrida, ouro. Ele fez a corrida, mas ainda, pra mim, desculpa, mesmo com tudo que a FIA fez, mesmo sendo dentro da regra, equívocos, pra mim, se ele tivesse com o pneu de 19 voltas, ele teria ganho. Então, pra mim, a culpa é da Mercedes. Sem dúvida. A Mercedes perdeu aquele campeonato pro Hamilton e eu acho que o Hamilton sabe disso. E é por isso que ele tá absolutamente desmotivado. Mas você acha que eles vão parar? Ele vai, tipo, dar uma de Schumacher e ir pra outra, transitar entre as montadoras aí no futuro? Não, eu acho que a Mercedes, esse ano, ainda dá um jeito nesse carro e esse carro vem forte. E ele tem mais um ano ainda, né? 2023. Mas ele né? A gente sabe que ele pode se aposentar e tchau. Não, porque assim... o Nico fez isso. Em Miami foi surpreendente o resultado da Mercedes. Russell em quinto e ele em sexto. Com um carro uma bosta. Porque o carro tá uma bosta. Sim. Tá melhorando, mas o carro é ruim. Mas ele é uma bosta pra ser quinto e sexto. Ele é isso. O carro da Mercedes isso aí. É a terceira melhor equipe. É a Ferrari do ano passado. É a Ferrari do ano passado. Não é um bosta Williams. Andar no fundo do grid. É a terceira melhor equipe. E tem uma coisa, né? No meio do ano agora, a gente tem um rebalanceamento do uso do túnel de vento. Então, até agora, quem foi campeão usa menos túnel de vento, e quem chegou em último usa mais. Ou seja, arrastem uma porrada, mais 120% Por que do você valor acha que ele tem um escritório dentro da Ferrari? E a Mercedes tem 70% desse valor base da FIA. A partir do meio do ano, isso é feito um cálculo do Mundial de Construtores atual. Então, quem vai ter menos tempo é quem estiver na frente, a Mercedes vai estar lá em terceiro. Então, ela passa a ter mais tempo de túnel de vento do que Ferrari e do que Red Bull. E eles vão melhorar bastante o carro. Eles podem melhorar o carro. Eu vi isso, que a partir do meio do ano vocês vão poder fazer melhorias, mas acho que é mais relacionado ao túnel de vento do que poder mexer no carro, porque eles estão mexendo no carro, né? Então, mas o túnel de vento traz muita coisa, né? Então, você ter mais do que os seus adversários ajuda muito. A Red Bull trouxe atualizações desde o início do campeonato. A Ferrari ainda não. A Ferrari trouxe poucas e promete agora, a partir da temporada europeia, trazer muito mais. Trouxe poucas e faz 3 corridas que não traz. Não trouxe nem na Emília-Romanha, que todo mundo pensou, porra, é a casa deles ali, meu. É 30 quilômetros de Maranello. Não trouxe. Não trouxe para Miami. Não tem atualização. Agora, para essa, eles vão trazer um puta pacote para a próxima. Cara, mas agora só falando, uma marca que não vai de nenhum Aston Martin, meu Deus, eles prometem e aí, pum, final do grid. Esse ano eles estão horríveis, né? Sim. Você pegar... Você acha que eu ouvi dizer que vai ter uma troca meio bombástica de pilotos em breve. Mas o problema não é piloto, né, Ali? O problema não é piloto. Tudo bem, o Vettel não parece tá na melhor fase. O Alonso vai trocar com o Vettel umas coisas assim. Você acha que vai rolar mesmo? Eu não acredito. Só se o Alonso já tiver queimado lá a situação dele na Alpine, mas eu acho que não. Eu também não acho que esteja. E o grande problema da Aston Martin, pelo que eu ouvi, é que ela tem uma influência muito grande do Lawrence Stroll, que não conhece nada de automobilismo e interfere no trabalho da equipe técnica. Esse então, é o problema. Os caras querem Fica fazer botando X, o dedo. ele pede Y. Por isso que e o por cara que saiu, é Y? Porque né? eu mando. Exatamente. O chefe de equipe. Então, assim, não funciona. Você pode ter um cara que é dono, mas ele não pode interferir na parte técnica, ele não conhece nada. Como o dono da McLaren, o cara que era o dono da McLaren, o Mansur Ojé, nunca interferiu no trabalho do Ron Dennis. Exatamente. Porque ele não é aquilo. Eu tenho uma fábrica de relógio, chama Tag Heuer. Não dá para eu querer meter o bedelho na McLaren. É isso. Não funciona. E é isso, ele tem perdido peças, como foi o caso do Otmar Szafnauer, que foi justamente para a Alpine. Ele foi para a Alpine. Foi para a Alpine. A Alpine acho que está andando muito bem. Tá, melhorou muito em relação ao ano passado. Tá andando, assim, talvez até melhor do que a própria não é Toro Rosso, é a AlphaTauri. O Alonso ia ser pole na Austrália, né? Cara, mas é muito ia complexo. ser pole em outra, uma recente aí também, não foi? Nessa da Austrália, que ele bateu, ele tinha o melhor trecho. Ele deu uma escapadinha Ele ia ser pole andando mesmo, né? Que é louco. Vou fazer um corte para você agora.
Hamilton versus Russell. Hamilton é farsa, Thiago Mendes? De jeito nenhum. De jeito Mas nenhum. nunca, né? Nunca. Mas o Russell tá mostrando que anda muito bem. É circunstancial o que tem acontecido nas corridas, velho. É? Não, já não digo isso. Não. Digo isso. Não. Por exemplo, nessa última corrida, não terem parado sim, a estratégia. claro. Foi a estratégia que fez o Russell chegar na frente. Ninguém sai de 12º para 5º. Emília Romanha. Ah, não, mas o Hamilton largou em 14º e o Russell largou em 5º. Tá bom. Você lembra como foi o treino? Na chuva, foi secando, e aí um conseguiu fazer volta, o outro não conseguiu, escapou. Não passou pro Q2? Então, também foi circunstancial. E aí o que aconteceu na corrida? Todo mundo fala, mas na corrida todo mundo ultrapassou, menos o Hamilton. Cara, quando estava seco, o Hamilton ultrapassou, quando estava molhado, o Hamilton ultrapassou um monte de gente. O que aconteceu? Mercedes cagou com ele de novo. Não parou no box na hora que tinha que parar, quando tinha dado o safety car virtual. Não parou, deixou ele na pista, parou quando voltou, quando já tinha entrado o safety car normal, ele teve que parar, ele voltou em 14º atrás do Gasly, e aí o que aconteceu? Voltou todo mundo de pneu seco, só que só tinha um trilho seco na pista, e era só ali que você andava. Como você faz ultrapassagem? Asa móvel, volta para o trilho e freia. O Gasly estava de asa móvel aberta também, porque tinha outro cara na frente dele. Não tem como ultrapassar. Fica ali, velho. Por quê? Circunstância da pista. Então, Mas mesmo nas classificatórias, o Russell às vezes tá saindo um pouco melhor. Eu vi em Miami. Eu vi em Miami ele em 6º e o Russell em 12º. Mas é isso, mas no Q1 o Russell foi super bem. Aí que tá. Os caras falam também, diferentes ajustes, tá? O Hamilton tá com sensores que pesam mais do que o do Russell para tentar melhorar o carro. 3 quilos. Estamos com 5 corridas. Não pode andar atrás do companheiro de equipe em 5 corridas. Um cara como o Hamilton, por exemplo, não foram 5 que ele andou, mas enfim, tem andado regularmente atrás. Um cara como ele chegaria e falaria, gente, acabou, agora vocês vão me dar um carro competitivo, eu não aguento mais perder do Russell. Isso é o que os caras fazem. É assim que eles trabalham. Então, não tenha, mas peraí, teve ali a bandeira e tal. Sim, isso a gente interpreta, isso a gente entende. Mas cansa o cara. O povo não é assim. Então, por isso que tá. Tem uma frase do Emerson que é muito boa, que é when the flag drops, the bullshit stops. Ou seja, não tem o resultado ali que vai contar. Entendeu? O Russell em 5º, o Hamilton em 6º. Sim. Então, assim, para mim, precisa e tá faltando uma reação do Hamilton, e acho que pesou muito o fato dele ficar revoltado lá no final do ano. Tava todo formiga e a cigarra. Tava todo mundo trabalhando, ele tava lá em Los Angeles bravo como o Michael Masi. Isso. E aí entra um pouco dessa história que eu falei. Ele tá desmotivado, velho. Sim, sem dúvida. Ele tá desmotivado porque a Mercedes fez ele perder o título, fez um carro merda. Então, no final das contas, o cara fala, mano, se eu tivesse aceitado a proposta da Ferrari... acho que na corrida da Itália, né? Acho que o Toto fala assim, Helios, sorry for that, né? Ele fala assim, desculpa por esse carro. Não dá pra correr com isso, né? Isso, ele falou uma coisa assim, né? Realmente. E tudo bem, o carro é ruim, mas de novo, naquela corrida, a culpa foi da estratégia. Eles erraram a estratégia, não pararam o cara na hora que tinha que parar. Nossa, mas eu já isso antes, brinquedo. É muito louco, cara. É bizarro. E aí volta o filme na cabeça do cara, velho. Pô, os caras não me pararam lá na última corrida, agora não me pararam de novo, me ferraram déjà de novo. Déjà vu. Então, o caso de bater na mesa e falar, chega, gente. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Este ano, 2022, quem que vocês vão apostar aí? A gente faz um bate-bola depois, que acabar. Eu acho que o Leclerc leva. Max... Eu acho o Sainz um puta piloto. Eu tô achando que ele tá meio pressionado. Ele tá deixando o psicológico dele afetar ele um pouco. Ele tá querendo entregar muito. E ele normalmente já é um puta carro. Ele é abaixo dos dois, né? Ele é muito bom, mas ele é abaixo dos dois. Abaixo dos dois. Até porque, tipo, o Leclerc é o primeiro piloto e o Max é o primeiro piloto. Pronto, já começa aí. O cara tem que se adaptar com o carro do cara. É o que a gente tá falando aqui agora. Exato. O carro que eles estão andando é o carro do outro, né? É o carro que foi desenvolvido pro que o outro manja de dirigir. As equipes hoje tentam trazer um cara que tem um jeito de guiar muito mais próximo, né? E foi muito o que aconteceu também com o Massa lá em 2010 em diante, quando o Alonso entrou na Ferrari. Fizeram um carro pro Alonso. Ah, tá. E aí o carro o Massa, sai de frente. Fizeram um Golf GTI para ele andar. É isso. E aí o Massa teve muita dificuldade de se acertar com aquele carro também.
Então, e é muito complexo, porque quando o Vettel entrou, o Vettel dirigiu o carro que era do Alonso e falou, não dá para guiar essa porra. Faça um carro que sai de traseira. Essa frente aqui não tem como. E aí os caras começaram a fazer um carro pro Vettel. Então, Nossa, olha como é complexo, velho. é muito difícil e cara, bom... O Ricardo agora na McLaren. O Ricardo agora. Não consegue andar no acabou carro do o Norris. Ricardo, não existe mais. Eu acho ele um puta cara bacana, mas ele não deu sorte na Fórmula 1. Ele é um cara que tinha todo o potencial pra ser campeão mundial e ele... Cara, ele é o Alonso que não esteve na Renault na hora certa. Aliás, eu acho que ele errou de sair da Renault. Porque, assim, se é pra apostar em um projeto, aposta de verdade. Espera ele colher tá os muito frutos. macaco, né? Vai pulando de cada galho e não tá... Mas e aí, você não respondeu? Não, eu acho que Leclerc eu quero que o Leclerc ganhe. Eu gosto da Ferrari. Acho que faz muito tempo que a Ferrari não ganha. Acho que a Ferrari é interessante para a Fórmula 1 a Ferrari ser campeã do mundo. Acho que a Ferrari, ainda hoje, tem um carro mais rápido, mas um pouquinho menos consistente. Mas é isso. A Red Bull, em todas as etapas, trouxe atualização e a Ferrari ainda não trouxe. E se ela vier com um puta pacotão para Barcelona, teoricamente, a Ferrari vai passear. Inclusive, como ela passeou na Austrália. Na Austrália foi passeio da Ferrari. Foi passeio. O Max quebrou no final, não terminou, mas ele chegaria em segundo lá para trás. Eu tive essa impressão. Eu tive a impressão que a Ferrari ela tá tão boa que ela ficou até um pouco calma demais. Não trouxe atualização, porque, tipo assim, porque no começo foi discrepante o quanto ela tava andando mais do que todas as outras, né? Agora parece que já tá mais equilibrado. Talvez nem seja isso, mas a Ferrari tem aquela questão do porpoising também. Uhum. Mas a questão do porpoising da Ferrari, ele funciona. Ele é em alta velocidade, ele tem uma frequência equalizada, então o carro balança igual. O da Mercedes é descompassado. É que ele bate, ele gera stall... E volta. Gera stall e volta. Só que é um balanço Só que a Mercedes, quando gera o stall é tão forte, porque o difusor ele deles joga pra muito cima, fudido. né? É animal, é o melhor difusor que tem. Só que ele dá tanto isso na traseira que ele joga para cima e a frente afunda. E o próprio Russell, eu vi uma entrevista, eu não sei se foi com o Will Buxton ou com alguém, ele falando, o grande problema é que quando eu chego na curva, como o porpoising acontece numa velocidade mais baixa, então, em várias curvas de média velocidade, quando eu chego na curva e eu piso no freio, eu não sei se o peso do carro está transferido para essa roda da frente, se ele vai travar a roda da frente ou se está batendo a traseira e a frente está leve. Então, ele falou, cara, é difícil você conseguir mensurar isso. Então, a Mercedes precisaria reduzir pelo menos essa diferença. Então, o porpoising da Ferrari acontece assim. Você vai trazer uma asa dianteira nova, a asa dianteira nova vai funcionar, vai animal, vai grudar mais à frente do carro, a gente vai conseguir melhorar aqui e tal. Aí você põe a asa da frente, o porpoising caga e você estragou o carro. O porpoising não é um pacote completo. Não vem no túnel de vento, né? Não. Você não consegue enxergar isso. Não consegue. porque o carro tá estático, né? Não, até porque o túnel de vento tem uma velocidade X e você não consegue... Acho que é 160 km por hora lá, né? Não, acho que o da Ferrari vai um pouco mais. Acho que até uns 240, 250. Mas... Agora, a Mercedes disse que ela trouxe atualizações para Miami. Se as atualizações não funcionassem, era um carro perdido. Se elas funcionassem, tinha caminho aí para seguir e funcionaram. Então, não dá para tirar do jogo, não. É isso. E são 5 de 23. Ainda tem 18 pela frente, velho. Não é para brigar por título. Me parece que não é, mas pelo menos para uma corrida maluca, ganhar uma prova, eu não boto 900 trilhões de dólares nisso. nisso. Eu ponho 900 trilhões. De que não é para brigar por título. Eu não sei. Vai que os caras... Como é o assoalho... O carro da Mercedes, ele foi feito uma concepção totalmente diferente dos outros. O carro da Ferrari, principalmente, é um carro que tem muito downforce por cima, né? Na área lateral, no bico, na curva a curva lateral, né? dos side pods. E o carro da Mercedes não tem nenhuma pressão aerodinâmica. É tudo embaixo, né? É só asa dianteira, asa traseira e assoalho. E a hora que eles... não a hora, mas a hora que eles conseguirem acertar isso, fudeu. Esse é o ponto que eu acho.
Eles têm ainda mais umas temporadas, né? Esse carro vai continuar esse chassi, tudo muito parecido até 2026. Isso aí. Não, Isso aí. 20, Porque 25 é o último ano, né? não, Aí o chassi 26, em si, o tô dizendo chassi. que depois vai mudar o motor e tal, então Não, possa ter algumas mudanças. não, então o motor muda A em regra, 26. a regra não vai ser alterada nesses próximos anos, não. Esse sistema todo... Assim, pode fazer pequenas modificações, né? Assim, aerodinâmica. Não, mas o etc. chassi acho que é até mais de 26, né? Acho que o que mudaria em 26 é só o motor, É. né? Tô dizendo, não vai ter nenhuma Não, eu mudança, acho que não vocês tem- trabalhando exatamente com o que tem agora. Tipo, ó, é isso aqui que vocês têm pra trabalhar, isso acho que aí. até 2026 não Então, deve então, mudar. mas foi o que a própria Mercedes falou, né? O que seria o carro perdido? É jogue fora e vamos fazer outro. Porque qual é o grande problema disso? É que esse carro ele tem que ser utilizado há Até alguns o final anos da- ainda, Ah, entendeu? entendi. Vai ser que nem a que a gente tava falando, a FW14, FW14B, eram evoluções mínimas nos carros, mas eram os mesmos carros correndo. Uhum. Então, que nem nos anos 90 era É assim. tudo com base no corte de custos também, né? Sim, claro. Bom, eu vou apostar aqui. Eu gostaria que fosse o Leclerc, mas eu não sei. O Max acho que vai dar um trabalhinho aí pra ele ainda. Ah, não, até porque é o que você vai. falou. Os dois sabem como os dois andam. Eu até achei muita maturidade da forma com que o Leclerc tava lidando com o campeão do mundo. É tipo, você via ali a maturidade que ele teve no começo ali. Qual que foi a primeira etapa? Foi Foi em Bahrein. 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 Sabe? Cara. Tipo, deixar o cara passar. Tipo assim, sabe? Parece que assim, ele tava lidando com o brother. Tô correndo com o brother, já sei o que ele vai fazer. Os dois freando antes pra tentar pegar o DRS. E é isso. Então, E é isso. diferente, por exemplo, o Max e Hamilton, que os dois estavam se comendo, os caras queriam ser... O Hamilton mais tirado do pé, mas o Verstappen dando tudo, né? Mas é isso. O Leclerc correu a vida toda com o Max. Ele sabe como lidar com ele. E o Max a E o mesma Max coisa. a mesma coisa. E o Norris também, e o Ocon, todas as coisas que a gente falou. Esse é o grande ponto. Eles sabem, eles estão todos na mesma sintonia. Uma É coisa que difícil. pode prejudicar o Leclerc, na minha visão, é que ele é um cara que se cobra em demasia. É. Todo mundo erra, o Max erra, o Senna errou. Agora, o Leclerc, quando erra, parece que ele é um idiota. Sabe? entra numa fica, espiral- meu Deus, exatamente. E não é por aí. Ah, mas a passa equipe logo espera também, um né? cara, né, parrudo. Não liga. deixar o psicológico Não sei se ser... passa, não, viu? o psicológico atacar como tá atacando no Sainz, né? Ele Sim, nunca errou não tanto que nem ele tá pode, errando não agora pode. com um dos melhores carros do campeonato. Eu nem sei se é psicológico ou se é azar mesmo. É. É. Pô, aquela não, na Austrália não. que ele passou reto e Na rodou Austrália lá, você foi fala, meu, erro que dele. isso, Na Austrália velho? foi erro Na dele. Austrália foi. Na Emília-Romanha tiraram ele, né, Na da Austrália ele era prova. pole. O Alonso bateu, a volta, verdade, a volta, é verdade. a gente falou que o Alonso seria pole, mas a volta da pole que ia ser fechada ali era do Sainz. O Alonso bateu, deu bandeira vermelha a metros do Sainz fazer a volta monstruosa que ele ia fazer. Ele ia meter 4 décimos no Leclerc, velho. Eu lembro. Eu acho Então, ele um puta piloto. Eu gosto dele. E aí deu tudo errado pra ele a partir daquela bandeira vermelha do Alonso. O Alonso causa outra bandeira vermelha pra fazer o Mas Sainz assim, voltar. Emília-Romanha, que ele foi tirado no domingo, na sexta ele bateu. Então, Sim, assim, sim, sim. também E tem bateu em muita Miami contribuição. também, né? Miami bateu a Mas cabeça Miami, no- um monte de gente se no- atrapalhou lá, Primeiro né? ele abriu a cabeça na na grade. grade do box. Ele foi entrar, passar da reta para o box. A pé, sabe? grade Foi passar no tem buraco uns ali. buracos para os caras passarem. Ele foi passar, ele enfiou a cabeça É, na grade é a meu. zica, cara, Começou não- a sangrar assim. Num grau que eu nunca vi. É estranho. É estranho. Bom, temos mais alguma coisa aqui pra ressaltar? Esquecemos de falar alguma coisa? Acho que não, né? Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado de estar com os nossos amigos aqui. A gente comentou muita coisa aqui sobre Fórmula 1. Acho que pra quem gosta desse tipo de assunto, foi excepcional. Como que eu acho vocês nas redes sociais? Bom, vamos lá. Canal no YouTube Primeiro Stint, o primeiro, né, com o número 1 estilizado ali. Instagram Thiago Mendonça e Twitter @Primeiro Stint também. O Thiago é sempre sem H. Sempre sem H, ótimo. É como se escreve mesmo, né? Exatamente. Minha mãe economizou porque era mais barato no É que nem cartório. eu, meu sem é H. Vitor sem C também, eu entendo. Se alguém sempre pergunta, né? Sim. Bom, para mim, Instagram, @LipePaiga. O meu canal no YouTube é Inside Cars TV Brasil. A gente fala muito de carro, temos podcast lá também. Inclusive, o nosso Gravamos grande amigo recente. Vitor Hugo Dias já foi lá para falar Tanto de no carro. podcast quanto pra gravar o Orochi recentemente. a gente Isso, gravou. exato. A gente gravou, ele até tirou um sarro falando que ele era o Paulo Vaz. Aí os caras falaram, nossa, o Paulo tá mais bonito, né? Mais jovial, né? Menos ranzinza. Bom, e no Twitter, @LipePaiga também. Fácil me encontrar lá. Pessoas quiserem
ver NASCAR, automobilismo normal, beleza? Band Sports, se liguem no Band Sports F2, F3, Porsche Cup. Na Band Aberta temos a Truck, tem Stock Car também. Então, o cardápio Thiago tá recheado. em todas, mano. Bacana, Thiago tá em bacana, todas, velho. muito bom. Final Então, de semana é... Você já tem onde acompanhar os caras. É. Bom, e a gente aqui, os Cordiais, estamos no YouTube, todas as plataformas de áudio, como a gente falou no começo. Siga a gente também no Instagram, onde a gente solta uns Reels, solta umas coisas bacanas lá pra vocês. E agradeço demais a audiência de vocês, por vocês terem ficado até aqui com a gente. Quanto tempo deu? Quanto tempo deu? 1h46. Olha aí. 1h46. Acho que foi um dos mais longos, hein? Quase uma corrida de Fórmula 1. Mais até. Seria bacana fazer umas lives, né? E é isso aí. Siga a gente aí. A gente também vai soltar algumas coisas também no TikTok. Então você tem várias mídias aí pra você seguir a gente e acompanhar os trabalhos que a gente tá fazendo aí, beleza? É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu aí pelo tempo de vocês aí. Tamo junto. Valeu, viu? Valeu. Valeu.